揺れている面影に僕らの願い永遠に果てしない。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Plus Geek Podcast, aqui quem fala é o Irã, e hoje vamos continuar a nossa série de Yu-Gi-Oh! Abrangindo agora o arco da Cidade das Batalhas, que apresenta, na minha opinião, o melhor vilão do anime todo, que é o Merrick Ishtar. E para me acompanhar nesse duelo pela Cidade das Batalhas, temos aqui o meu amigo Fernando. Fala aí, Fernando. E aí, pessoal, Yu-Gi-Oh! Vou vir aqui para bater esse papo interessante sobre Yugi, né? A gente vai comentar algumas coisas sobre o anime e também vamos falar sobre um pouquinho da história, né? Da Cidade das Batalhas, que é um arco muito bom, né? Se bem que ele fica mais interessante no final. Vamos lá, gente! Antes de começarmos, queremos falar de um tema um pouco mais triste, que foi o falecimento do autor de Yu-Gi-Oh!, que foi o Kazuki Takahashi. Infelizmente, ele faleceu recentemente, e aproveitando esse cast para prestar nossas condolências de homenagem a esse autor que fez a diferença na vida de muitas pessoas com a franquia Yu-Gi-Oh! Infelizmente, o Monstro que Renasce não traz as pessoas de volta, mas... a gente vai poder sempre homenagear a obra dele. E vamos falar sério, né? O Yu-Gi-Oh! Se tornou um jogo muito bem consolidado. Eu não vejo ele, se encerrando assim, pelo menos não por hora, né? Tanto que sempre tá saindo conteúdo novo. Às vezes eu até compro algumas cartinhas. São caras, pelo amor de Deus. E vamos falar um pouquinho dessa obra, que é uma das melhores obras que eu já tive o prazer de consumir. Sim, lembrando que o material do Takahashi é o Yu-Gi-Oh! Clássico, né? Que é o melhor de todos, acho que ninguém vai discordar disso. Hoje existem várias outras sequências, né? Tipo vertentes, né? Do anime Yu-Gi-Oh!, GX, 5DS, enfim. Mas... tudo uma porcaria! Mas o último trabalho do Takahashi no Yu-Gi-Oh! Foi o filme de O Lado Negro das Dimensões, né? No qual... ele fez todo o roteiro, ele fez o design, criou os personagens introduzidos nesse filme, teve o desenho feito por ele, então assim, é um filme muito bom, gente, se não assistiram, assista, porque fechou aí, colocou a cerejinha no bolo da história desse grande mangaka. Mas agora vamos pro podcast Arco Cidade das Batalhas. Então eu vou começar aqui esse arco que depois acaba introduzindo, assim, alterando as regras do Yugi para as regras que a gente vai usar até os dias de hoje, né? Tipo, com algumas alteraçõezinhas ali. Sim. Mas as regras basicamente são... na temporada anterior, você só colocava criatura, você não sacrificava. Agora você tem esse sistema e as estrelas que vão dizer qual o nível da criatura e quantas criaturas você precisa sacrificar para invocar, né? Então, nível de 1 a 4, você já pode invocar direto no campo. De 5 a 6, precisa de um sacrifício. E de 7 a, sei lá, dependendo, vai até o 12, né? Mas eu não sei se tem criaturas normais de 12. Que também tem algumas criaturas que têm condições diferenciadas, de 3 sacrifícios, aí é relativo. É relativo, mas vamos colocar até 10, vai. De 8 a 10, você precisa de 2 sacrifícios, né? 12 por em diante, se for até 12 ali também vai, tá? Mas estou usando só esse parâmetro aqui, porque eu realmente fiquei com essa dúvida. Mas
E aí agora nós temos a fusão de uma maneira mais bem colocada, digamos assim, né? Porque às vezes as fusões deles eram... não que fosse assim, eu acho que eles já usaram de outra forma. Mas as fusões não precisam estar na mão, tá? Pode estar... não precisa estar no campo, pode estar na mão também. E aí vem o sistema de pontos de vida, que você pode atacar o seu oponente diretamente, coisa que não podia antes. A quantidade aumentou, né? De 2 para 4 mil. Desde o jogo do PlayStation 1, né? Já tinha essa opção, né? De 8 mil pontos de vida, você podia atacar diretamente. Pô, o jogo clássico lá, o Forgotten, né? Não, Forbidden Memories. Isso. Estava testando aí. Claro. Então, por aí vamos começar a história, né? O Yugi conseguiu derrotar o Seiya de Pegasus. Nossa, que droga. Que foi correndo para Atena. Nossa, que droga, piorou. E como o mundo... Aliás, qual é a lógica de qualquer anime da... É da Shonen Jump? O Yugi era? Shonen Jump, é isso mesmo. Qual é a lógica de todo anime? Escalonar poder. Se tá na paz, tem que aparecer um cara maligno pra tentar dominar o mundo, né? Mais poderoso que o anterior. Mais poderoso que o anterior, não podemos esquecer desse detalhe. E é isso que acontece, né? O Yugi está passeando com aquele 1,10 m que ele tem, e de repente ele é 1,10 m é fogo. A atenção dele é chamada por um carinha encapuzado, que o atrai para uma zona de prostituição, não, de duelo. E tipo, é super normal, né? As pessoas andarem encapuzadas do jeito na rua, não chamam nenhuma atenção, né? Tipo, é normal, terça-feira, o cara tá ali. Só o visual do Yugi já diferencia qualquer coisa ali. Pô, tipo, tem até aquele meme, né? Tipo, tem uma imagem com várias pessoas teoricamente normais, né? E só o Yugi lá no meio, ainda aí a tirinha fala: nossa, mas quem será o protagonista, né? Tipo, é mais ou menos dessa. Ali o Yugi, ele começa a lutar com esse mascarado, que depois se revela ser Bandit Kit, né? Quem lembra do Bandit Kit, que foi derrotado pelo Joey? Só que, na verdade, ele é só um joguete. Quem tá controlando ele é o Merrick Ishtar. Melhor vilão de Yugi. Não entendi? Melhor vilão de Yugi. Exato. Né? Quando ele virou Super Saiyajin, vai. Sim, quando ele virou Super Saiyajin. Então, ele meio que joga as cartas na mesa, literalmente. Nossa! E fala pro Yugi que tem muito mais no enigma dele do que ele imagina. Tipo, que ele é um servo do antigo faraó e que, na verdade, esse enigma dele tem um poder muito grande. Que é aquele truque, aquela fala normal de vilão, né? Deixa eu contar meu plano e me apresentar aqui pro protagonista, né? Lembrando que aqui o duelo ainda tá seguindo as regras antigas, tá? Eu já expliquei um pouquinho das regras novas, mas aqui ainda segue o antigo. Nossa, é engraçado que o Yugi, ele é um gênio, né? Na verdade, o Yu-Gi-Oh! Tem umas pessoas muito geniais, né? Por exemplo, chega um duelista desconhecido e todo mundo fica tirando sarro desse duelista, né? Fala, esse cara não é de nada. Aí esse cara simplesmente vai duelar, coloca um monstro em modo de ataque e manda atacar. Cara, no mesmo momento, a multidão que tá falando, nossa, esse cara não é de nada, tá falando, nossa, esse cara é muito bom. Tipo, mano, o cara só colocou um monstro em modo de ataque e atacou, tá ligado? E Yugi tem sempre essas meio que, sei lá, paspalhice do cara, tipo, ter uma pistazinha ou qualquer movimentozinho assim e o cara já tem toda a informação, ou então já acha que o cara é o duelista derradeiro, né? E o próprio Yugi aqui prova isso pra gente. Ou ele tá duelando com esse mascarado, mas ok, é o Bandit Kit, só que o Yugi não sabe disso de imediato, né? O cara me faz uma jogada, o monstro máquina. Aí o Yugi, eu só conheço uma pessoa que tem monstros máquinas, o Bandit Kit. Tipo, cara, caramba, meu. Só porque o cara jogou a máquina, só ele tem máquina, tá ligado? Só pode ser o Bandit Kit. É que ele só conhece ele, então vai que seja ele, né? Exato. Tipo, o Bandit Kit, tipo, ele conheceu na Ilha dos Duelistas. E detalhe, pela bandana e tudo mais, o cara é americano, né? Então, obviamente,
Se sobreviveu, acredito que ele voltaria para casa, mas não é assim que acontece em Yugi, né? Mas enfim, gente, depois eu vou dar mais algumas alfinetadas aí nesse negócio de toda jogada incrível, tipo, o cara é inacreditável, o cara joga muito, enfim. Mas o duelo ocorre normal, o Bandit Kit acho que não chega nem a perder, né? Porque quando o Yugi começa a dar uma virada, o Merrick, que está controlando o Bandit Kit, ele meio que tira o Bandit Kit do transe dele, ou o Yugi liberta ele, alguma coisa assim, e o Bandit Kit fica maluco, tipo, o que tá acontecendo, que não sei o que não sei o que. Aí ele começa a destruir tudo, ele abandona o duelo e começa a destruir tudo. E de repente as coisas começam a explodir, gente. Opa! E aí o Yugi, aí uma coisa que eu esqueci de falar, ele roubou o Enigma do Milênio e prendeu. Por que não, né? É normal. O vilão prendeu na própria zona de duelo. E aí o Yugi tá vendo tudo pegar fogo e fala, bom, eu tenho duas opções. Sair daqui correndo ou salvar meu Enigma? Eu vou salvar meu Enigma. Aí, felizmente, o Joey e o Tristan aparecem, salvam o Yugi, né? Mas não sem antes também aparecer uma pessoa que já apareceu em temporadas anteriores, Bakura, que, sinceramente, eu acho um vilão muito bom. Ele também é um vilão, tipo, nível Merrick ali, praticamente. Na verdade, ele talvez não seja tão poderoso quanto o Merrick, mas o poder dele é quase equiparado aí, né? Talvez o Merrick... depois que nos arcos mais pra frente ele vai ter um aumento de poder aí, envolve o Zork, enfim, mas aí não vamos entrar nesse mérito. No começo, porque... Mas nessa fase, sim, o Merrick é mais poderoso que ele. O Merrick é Super Saiyajin, né? Então, mas no começo eles se enfrentam, e aí eles até tentam trocar golpes, assim, com as relíquias do milênio. Ele pega o anel do milênio e joga... Brincadeira. Eles trocam energias, e dá a impressão que eles, seu poder é muito grande e eu não vou para cima de você. Deu a entender isso, né? E a partir daí, ok. Aí o Yugi já tem essa coisa na cabeça que provavelmente temos um vilão novo e ele vai atrás do Enigma e ele precisa, tipo, juntar os seus amigos e algumas cartinhas e derrotar essa nova ameaça. Após a introdução do Merrick, aí somos apresentados a irmã dele, que é Shizu Ishita, que ela é responsável para andar com esse arco, porque ela mostra pro Kaiba, né? Os deuses egípcios são as melhores cartas de Yu-Gi-Oh! Eu entendo que elas não são mais poderosas hoje em dia, nem de longe. Na época elas eram, sabe? E no anime, de certa forma, elas eram sempre muito poderosas. Sim, acho que até o final do anime, de certa forma, elas ainda são. Mas não como é nesse arco, né? Mas, assim, pra mim, as melhores cartas de Yu-Gi do anime, disparado. Ela apresenta os deuses egípcios, que na época deixou todo mundo louco. Como assim? As 3 cartas de deuses egípcios, que além de ter, né, uma imponência, tinha um design incrível. Como o Kaiba, né, tem aquela sede de ser o melhor duelista do mundo, já que nasce no arco do Reino dos Duelistas, embora ele tenha ganhado do Yugi daquela forma, né, meio, né, há controvérsias. Olha, eu gosto muito do Kaiba, mas ele é muito cara de pau, cara. Ele, mais pra frente, quando ele vai testar o obelisco, né, que é entregue pela Shizu para que o Kaiba organizasse um torneio, e aí os Heavy Hunters fossem atrás dos jogadores, né, porque eles são atraídos por cartas. Sim. O obelisco é um dos objetivos do Merrick, né, que é o vilão que a gente apresentou. Justamente porque, para se ter o poder completo do farol, você precisa também dominar os poderes das cartas também, né? Dos deuses egípcios. Espíritos dos deuses egípcios. E aí o Merrick precisa do obelisco. E a partir do momento que ele entra na Cidade das Batalhas, ele vai ter 2 grandes presas, né? Que é o próprio Kaiba com o obelisco e o Enigma do Milênio do Yugi. E a hipocrisia do Kaiba é que ele chega e fala assim, ele faz uma simulação em que ele invoca lá, a máquina invoca o Dragão Supremo, e aí ele fala assim, nossa, então isso é encarar o medo. Ele olha pro Dragão Supremo e fala, então isso é encarar o medo, que eu achei foda, né? Esse é o Kaiba, mas depois ele fala,
O Yugi quase levou à destruição a minha criatura poderosa, mas no final nem ele conseguiu. Ah, Caio, pelo amor de Deus. Porra, mano, o Yugi não derrotou porque não quis, porque você usou truque sujo. Pelo amor de Deus. É verdade, isso é hipocrisia total. E daí o Kaiba usa o obelisco, consegue invocar o obelisco, ele acaba com o dragão como se fosse nada, o dragão supremo, e isso o anima a criar o torneio da Cidade das Batalhas, que vai ter as regras que o Fernando apresentou no começo do cast. O objetivo do torneio é o quê? Que o Kaiba consiga as outras 2 cartas de deuses egípcios, que são o Slifer, o dragão do céu, e o dragão alado de Ra. Já que, pelas regras do torneio do Kaiba, o duelista que for derrotado tem que entregar a sua carta mapa, e que é um recurso, né, que os duelistas vão ter para poder conseguir uma certa quantidade para chegar a um local específico para se classificar, e a sua carta mais rara. Ou seja, como o Merrick tende a participar desse campeonato com as suas cartas, né, que o Merrick tem as 2, aí ele derrotando o Merrick, e consequentemente ele vai conseguir essas cartas de deuses egípcios, e com as 3, ele, né, como ele falamos antes, ele se tornaria teoricamente o duelista mais forte do mundo, que é o grande objetivo dele. Mas ele não contava com minha astúcia, né? Gente, é importante frisar aqui que assim, o Yugi é um baita de um protagonista que sinceramente derrota o personagem assim com uma facilidade. E que assim, eu vou dar uma resumida básica. Quem não sabe, o Joey tem uma irmã que tem acho que é cega desde sempre, né? Isso eu não lembro. Ela ia perder a visão, daí como ela faz ela ia perder a visão. E lembre-se, com o prêmio do reino dos duelistas, o Joey conseguiu pagar a operação da Serenity. E aí, o nosso amigo muito inteligente tá indo lá para o hospital para seguir os procedimentos, né, da cirurgia, só que aí ele é interceptado por um Harry Hunter. Ele não pensa 2 vezes, enfrenta esse Harry Hunter sem saber nada sobre ele, né, e acaba perdendo o dragão negro de olhos vermelhos dele. Não é? Lembrando que esse Harry Hunter, ele usa o Exódia, que era uma coisa que ninguém tinha usado além do Yugi até o momento. Eu vou chegar lá, porque aí eu vou alfinetar de novo a lógica. Beleza. Ok, o Joey, a operação da Serenity é concluída, dá tudo certo. E aí, ok, o Kaiba depois aparece lá falando sobre a Cidade das Batalhas e todo mundo vai lá para fazer o duelo. Lembrando que também aparece o Evil, o Marco, né? E também o Rex Raptor. E aparece o Seiya e o Shiryu também. Eu falo sério. Aparece. Tipo, é uma homenagem ali pelo que tudo indica, mas aparece. Ou pelo menos personagens muito parecidos, né? E aí, o Joey fala, perdi meu dragão. E aí, obviamente, o amigo da vizinhança, o espetacular Yu-Gi-Oh! Vai lá, tipo, no auxílio do Joey. E aí, o Joey vai falar pro Yugi, Yugi, se você vai lutar com esse cara pra recuperar o meu dragão, tem que saber que ele tem um certo monstro aí muito poderoso. Mas aí, o Harry Hunter fala, se você revelar a minha estratégia, eu destruo seu dragão negro. Aí o Joey fica calado, beleza? Aí acontece um diálogo lá que tipo, lembre-se, Joey, quando o Weevil jogou as minhas cartas do Exódia no rio, né, o Weevil Underwood, o duelista de insetos, e você se jogou no rio para recuperar essas cartas, isso foi muito amizade. Aí o Yugi, já sei, o Harry Hunter está tentando invocar Exódia, o proibido. Tipo, cara, como é que você fez essa associação maluca? Tipo, o cara não podia contar estratégia. Aí você lembrou que o Joey se jogou no mar para salvar suas cartas de Exódia e você associou isso achando que ele tinha um Exódia. Tipo, cara... Que ele estava errado, ele não tinha um Exódia, ele tinha 3 Exódias no baralho. Caralho, que associação mais maluca, cara. Como é que o cara... Não, só me faltava... Lembra aquela vez que o Kaiba quase se jogou do reino dos duelistas? É isso! Ele tem um deck de dragão branco, tipo... Obelisco, o atormentador! Que seu infinito poder me conceda a vitória! É o fim, Yugi!
E o que é legal é que o Yugi derrota esse Harry Hunter e ganha o dragão negro, né, do Joey, e ele vai devolver pro Joey, e o Joey falar que não, pro Yugi ficar com o dragão negro, que depois ele pega, que vai ajudar ele, porque eles têm que... Eles já entram no torneio, vai lembrar que o Yugi e o Joey, eles entram no torneio das batalhas do Kaiba, justamente porque eles, através da Ishizue, eles sabem que o Merrick vai estar no torneio, que ele está atrás dele, que ele não pode conseguir as cartas de deuses egípcios também, então eles entram pra derrotar o Merrick também. E daí, eu tô falando desse detalhe que o Yugi fica com a carta do Dragão Negro, porque mais pra frente isso vai ter um impacto relevante, um momento crucial da fase final do torneio. Tem a apresentação de um novo personagem, que é o Duke Devlin, mas eu tô falando mais por causa da introdução do jogo Monstros das Masmorra, que é apresentado nessa temporada. Se vocês até quiserem, para o nível de curiosidade, se quiserem jogar esse jogo, ele tem para o Game Boy Advance, que tá com o título Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters. Tem? Tipo, naquela tem? E você vai comentar, até porque não é o foco, mas comentando rapidamente, você gostou desse jogo aí? Monstro dos Dados Masmorra. Gostei, cara. Ali tem um personagem que eu gosto muito, que é Orgot, o Inflexível. Ah, verdade. Que até o Duke que usa, verdade. É um personagem legal. Fica enchendo o saco do Joey. Mas é uma passada rápida mesmo, tá, gente? Vamos continuar aí pro torneio. E daí segue uma linha parecida com o Reino dos Duelistas. O Yugi vai enfrentar determinados adversários, o Joey e outros, só que eles não seguem juntos, né? Diferente do Reino dos Duelistas, eles seguem caminhos diferentes. Na boa, o Yugi foi muito pilantra, cara. O Joey tem um deck que dá dó. Nossa, que mancada, mano. Dá dó, tá ligado? E ele, em vez de falar assim, não, fica com o dragão. Não, olha, Joey, se você não pegar esse dragão, eu não vou pro duelo. Que, cara, o Yugi tem umas vantagens inacreditáveis. O dragão negro de olhos vermelhos do Joey só tem 2.400 de ataque. O Rei Caveira tem 1.500 e precisa de um sacrifício para ser invocado. 2.500. 2.500. O Mago Negro também, 2.500. Ele tem cartas para se segurar, o Joey não. E ele reforçou o deck dele com a Maga Negra, né? Nessa fase. Uma pilantra, enfim. Mas aí o Joey, mas o Joey ainda tem o Mago do Tempo, o famoso Mago do Tempo que controla o tempo. Aí ele tá no meio da rua, ele vai e me encontra o Rex Raptor, né? E aí o Rex acabou de perder um duelo. Tipo, Rex, você tá ruim, cara. Primeiro perdeu pra mim, que não vale um tostão. Que isso? Aí vai e perde pro um tal de Esparroba, cara. Duelista da hipnose que controla... Sei lá, mano, lê a mente dos caras. Olha as ideias dos malucos. Aí engraçado. Aí o Joey, ele é meio bobão. É um personagem muito bom. Na verdade, o Joey, sabe o que ele me lembra, cara? Ele me lembra o Sanosuke Sagara do Samurai X. Lembra quando o Saito fica zoando ele? E aí o Kenshin, não, deixa ele em paz. Mano, ele é o Joey. Tanto que ele fala lá, não, esse cara aí é um palhaço, um otário. O Saito fala. Só que aí o Saito solta o que o Joey é, que eu concordo que é. Mas ele também é um amigo leal. E é isso que importa. E aí o Joey fala, tipo assim, não, beleza, quer dizer que ele te derrotou usando poderes psíquicos? Aí ele, não enfrenta ele, Joey. Tá, eu quero enfrentar ele. Por que não, né? Por que não? Aí, ok, começa o duelo. E como o Joey é o mico de circo da parada, ele invoca, acho que Gyucha, o Cavaleiro Feroz. O Cavaleiro Feroz, pô. Cavaleiro Feroz, alguma coisa assim. Não, é o Gyucha lá. Mas é o Cavaleiro Feroz, não, esse é o Gaia. E ainda tem... Não, mas ele é feroz, vai saber. Nossa, meu Deus. Mas assim, tem dois erros aqui. Primeiro, essa carta, pra quem não sabe, ela é uma fusão. É um guerreiro fusão, né? De 1850 de poder. Isso mesmo. E aí o Joey consegue, de alguma maneira, que ele tem o poder de transformar cartas em monstros normais. Aí ele vai e joga, só que o problema não é nem sequer a fusão. O problema é que ele colocou o monstro com o nível 5 de estrelas. E lembra o que eu falei no começo. Para você invocar uma criatura sem sacrifício, você precisa invocar de 1 a 4. Ele invocou nível 5, aí o pessoal tira sarro dele, beleza. E aquele foi o único erro que ele... Sabe uma coisa engraçada?
no que eu não comentei, no duelo contra o Harry Hunter, ele mesmo lembra que, eu acho que o Kaiba tem novas regras aí, que não sei o quê. Aí ele sacrifica as duas criaturas dele para invocar o dragão negro de olhos vermelhos. Mas aqui ele esquece isso. Ele é bom de memória, lápis, acontece. Ok, o Joey, mano, é inacreditável. Ele é no bingo, o Joey deve fazer muito sucesso. Porque ele ganha do Sparroba, e o Sparroba apresenta uma das criaturas mais fortes e apelona. Tudo bem, depois perdeu um pouco esse status. Um pouco não, né? Perdeu bastante. Mas era o Jinzo, cara, que, olha, era uma criatura, tipo máquina, de 2.400 de ataque, parecendo, sei lá, um Frankenstein da vida, cheio de metal. E ele barra todas as armadilhas. Não, detalhe, no anime, se eu não me engano, ele barra as armadilhas do oponente. Tem uma parada dessa, não é exatamente contra dele, né? E isso precisa de um sacrifício só. Mano, isso seria perfeito pro Joey. Aí o Joey já toma uma surra do Sparroba, tá quase morrendo. Aí ele me saca uma carta chamada Aranha Roleta. E como é que funciona? A Aranha Roleta aparece uma aranha que prende no Jinzo, e o Jinzo vai escolher alguma carta aleatória do campo para atacar. E aí, com a grande sorte do Joey, escolhe quem? O Reflexo Ilimitado. Quem não sabe, essa carta reflete os ataques. É um monstro espelho. Reflete, joga no Jinzo de volta, e depois o Joey consegue derrotar o Sparroba. Detalhe que o Sparroba, os poderes psíquicos dele, ele é desmascarado, mas os irmãos dele ficavam nos prédios observando a mão do oponente. Né? E o Joey consegue descobrir isso, não sei como, né? Inteligente para algumas coisas, muito burro para outras. Mas no fim das contas. Ele descobre porque eles não veem direito a carta e eles falam passam a informação errada, que era um dado gracioso e um dado caveira. Né? Dado gracioso e o dado caveira. Só que os irmãos achou que tudo era dado gracioso, então achou que tinha duas. E aí foi por isso que ele descobriu. Mas enfim, ele consegue derrotar o Sparroba e tem uma historinha lá, mas eu não vou contar, que eu acho relevante. Não. Isso aí já resumiu bem. E aí o Joey tem o Jinzo, né, no seu deck. Esse sim é uma carta que valeu muito a pena ele ter conseguido, que é o Jinzo, gente. Uma carta muito poderosa. Ajuda muito, verdade. Obelisco, o Atormentador! Que seu infinito poder me conceda a vitória! É o fim, Yugi! Agora temos aí, finalmente o Yugi entra em cena contra o Mago Arcana. Ou Pandora, para quem gosta do original, né? É verdade, que o nome dele na versão japonesa é Pandora. Qual que você preferiu nesse caso, Pandora ou Arcana? Cara, tudo bem que às vezes... É que como teve muito corte no anime, às vezes o sentido de algumas coisas pode ter perdido. Mas eu vou ficar com Arcana. Pandora não tem nada a ver. Justo. E esse Arcana, ele é um servo do Merrick, que atrai o Yugi para uma armadilha, que era meio óbvio, né? O Yugi sempre cai nas armadilhas. E eles entram no Duelo das Trevas. Quem lembra disso no Reino dos Duelistas? Só que é um molde um pouco diferente. Eles são presos e a cada perda de pontos de vida tem uma serra de energia lá, e quem perder será tipo morto, né, digamos assim. E nossa, na verdade eles vão ser enviados pro domínio das trevas, né? Que tipo lá não tem morte literal, né? Eles falam assim, gente, mortaria, mas envia pro domínio das trevas. Porque no original tem uma serra naquele barato, né? Tipo, eles foram presos lá e tem uma serra que, sei lá, vai cortar esses caras, né? Não é possível. E aí, na versão modificada, eles fizeram umas alterações, aquilo ali parece um disco de energia, e se na sua perna, você vai ser mandado pro domínio das trevas. Pelo amor dos deuses. Não, e o pior é que pra você sair de lá, a chave tá em uma caixa, cada chave de cada um tá em uma caixa, e ela só vai abrir se você derrotar o outro. Ou seja, você vai ter que fazer aquilo para abrir sua caixa para você poder se salvar. Mas enfim, o grande diferencial desse duelo é que o Arcana, ele usa um deck também voltado para o Mago Negro. Então temos aí um embate entre magos negros, sendo que o do Arcana é uma versão diferente, né? Que por sinal eu gostei muito do design do Mago Negro do Arcana. Prefiro o clássico. O Strategias é legal.
E daí o Arcana conta a história triste dele lá, que também não vem ao caso. Ele trata as cartas dele, né? Como não? Minha doce Catherine. Que quem dubla o Arcana é o Wendell Bezerra, né? O mesmo dublador do Goku. Eu acho que todo mundo já sabe disso. E ele dubla muito bem o Arcana, ele faz um tom mais doido, né? E ele fica falando toda hora que ele tá fazendo isso pra ter a amada dele de volta. E por isso que o Fernando usa essa frase aí que ele fica falando toda hora, né? Catherine pra aqui, pra lá, enfim. E o Arcana, ele, como todo bom duelista maligno, ele trata as cartas dele com desdém, como simples ferramentas. Aí o Yugi, como é um cara muito são, fala, olha, tá vendo esse pedaço de papel impresso? Tem sentimentos. É que no Yugi, no anime, beleza, até concordo com Esse cara vai saber disso, cara. Ele é faraó, ele é o faraó. Então não, beleza, mas o Yugi ainda pode falar, mas e o Arcana? O Arcana realmente não tem como saber. É como se o Yugi pegasse o controle remoto da TV, jogasse, aí o Arcana, o que você está fazendo? Se você trata assim o controle remoto, ele nunca mais vai mudar de canal. É verdade. E pra dar aquela lição de moral, né? A estratégia do Arcana, embora o Arcana é um duelista que dá trabalho pro Yugi, mas a estratégia dele de tratar as cartas dele como objeto acaba se voltando contra ele como, né? Moral da história, né? Respeite suas cartas, senão você se ferra. Mas o Yugi também usa os poderes dele, né? Que o poder dele é basicamente pegar a carta do oponente e fazer com que use para todo mundo. Verdade, o Arcana utiliza o ectoplasma e é uma carta na qual você sacrifica um monstro e o poder de ataque desse monstro... eu acho que é metade, se não me engano. Metade do poder. Metade do poder é deduzido dos pontos de vida do oponente. O problema é que, de repente, o Yugi quer saber essa carta funciona pra mim também. E usa pra anular o ataque derradeiro. Nossa, detalhe, ele usa pra anular o ataque, cara. Como assim, cara? É porque era a mesma carta, né? Era o Mago Negro. Ele usa o Mago Negro e daí o Mago, pelo fato do Yugi ter um Mago Negro no cemitério, no campo dele, desculpa, ele consegue usar também pra bloquear. Mas ele usou como escudo, cara. E ele moldou a regra, né? Mas ok. Embora, gente, eu falei que nesse arco o Yugi tem uma cara mais de jogo mesmo, bem próximo aos moldes que a gente está acostumado, ainda aquela questão de roteiro, de algumas regrinhas que elas inventam para colaborar aí com o andamento da história, continuam, tá? Ele melhorou em relação à primeira temporada, mas aqui ainda tá presente. Isso aí não vai sair, já adianto pra vocês que não vai sair, até o final do anime isso não sai, isso continua. Né? E daí tem o embate continua. Para resumir, o Yugi consegue derrotar o Arcana, ele tenta salvá-lo, de certa forma consegue, né, momentaneamente, daí só que ele percebe que o Merrick enganou ele, e ele acaba conversando, se apossando do Arcana, e tendo aquele clássico diálogo entre vilão e herói, né, com o Yugi, que ele tá indo pra cidade das batalhas, que o servo dele já tá lá, que vai derrotá-lo, enfim, é típico discurso de vilão. E consegue. Ele chegou a pegar a carta mais rara do Arcana, não lembro. Não pegou. Pegou, né? É que seria o Mago Negro, né? Ele já tem. Ele não queria causar o ciúme pro outro Mago Negro dele. Ele podia ter pegado, né? Podia ter mais de um Mago Negro no deck, né? Mas não pode mudar os moldes do deck dele. Obelisco, o Atormentador! Que seu infinito poder me conceda a vitória! É o fim, Yugi! Agora vamos para o próximo duelo que, sinceramente, eu acho que foi um dos melhores duelos assim, pelo menos dessa segunda fase, até porque a Cidade das Batalhas era dividida, pelo menos no anime, em 3 partes, né? E essa é a primeira. Que é o Joey versus aquele insetinho, pilantra, Weevil Underwood. Uma coisa que eu achei legal é que nesse arco eles pegaram todos os adversários que o Yugi venceu, todos assim, entre aspas, né? A boa parte dos adversários que o Yugi venceu no Reino dos Duelistas e colocou dessa vez para enfrentá-los o Joey, né? Para mostrar o quanto que o Joey evoluiu, que ele consegue derrotar agora duelistas que o Yugi teve trabalho, né, no primeiro campeonato. E adivinha, o Weevil Underwood, ele basicamente arquiteta um plano para que o Joey tivesse uma carta no deck dele na qual ele não pertence ao Joey. O duelo começa
o Evil, ele tem umas jogadas interessantes, né? Ele começa a invocar os insetos dele, só que no meio do jogo, o Evil, ele invoca uma carta que vai tirar o parasita de... uma carta, no caso, que tá no deck do Joey, que tá no deck do Joey. Fui redundante aqui agora. E aí, o Joey fala, mas eu não tenho nenhuma carta parasita no meu baralho. Aí, de repente, não? Aí, de repente, parece que você tinha uma. Aí, o resultado, nosso amigo Wheeler se fode. Mas, cara, conforme o duelo vai avançando, a nova carta, o Evil consegue invocar a criatura tão poderosa dele, que é a grande mariposa lá, que por incrível que pareça, ela é dividida, né? Pelo menos no jogo original, a mariposa tem uma versão menorzinha e depois tem a grande mariposa, né? Uhum. A menorzinha que o Yugi enfrentou no Reino dos Duelistas e a grande mariposa é aquela maior que tem um poder, acho que excede os 3.500, né? Mais ou menos isso. Tem 3.500. É que o Yugi, ele, no primeira fase, ele conseguiu cancelar a evolução dela, né? Por isso que ele pegou ela mais fraca, de 2.600. Isso não faz nenhum sentido dentro do anime, mas enfim. Okay. E o Joey já não. O Joey não conseguiu e ele vai enfrentar ela full power aí. Mas ele consegue derrotá-la. E aí o Evil invoca a criatura que, segundo ele, ainda é mais poderosa, né? Porque sempre tem que ter a evolução, né? A criatura mais poderosa, que é a Rainha Inseto. É uma carta interessante, só que, gente, na boa, eu acho ela muito fraca. Ela não tem mais poder de ataque que a mariposa, só que ela pode aumentar, né? Exato, só que o aumentar dele é 20 anos. Isso é um problema. Tipo, ela bota um ovo a cada turno ou a cada rodada. E quanto as criaturas insetos têm no campo, vai aumentando o poder dela, só que, em compensação, até ela ficar muito poderosa, meu gato quase subiu ali na estante a derrubar meus action figure. Então, só que assim, ela fica muito fraca. E detalhe, uma coisa engraçada, o Evil, quando ele invocou lá o parasita, toda criatura que o Joe invoca vira um parasita também, né? Tipo, infectado, melhor dizendo, vira um inseto e não pode atacar porque o Evil ativou a tela contra insetos. E insetos não podem atacar, exceto os insetos do Evil. Só que aí o Evil invocou essa rainha inseto que fica colocando ovos de 100 de ataque. Só que não tem defesa esses ovos. Aí o que o Joey faz? Invoca o Gearfried, Cavaleiro de Ferro, que adivinha só, é de ferro. Então o parasita não consegue infectar. O Evil não sabia disso e aí acaba sendo pego de surpresa. E aí quando ele ataca os ovos do Evil, simplesmente... Eita, ficou estranho isso, hein? Mas daí que eu tô falando dos outros, não de mim. E aí ataca os ovos do Evil e simplesmente os ovos, como tem um poder muito baixo, acabam matando o Evil. Só que, gente, por isso que eu falei, a Rainha Inseto eu achei uma carta meio inútil. Porque ela demora muito para ficar forte, ela coloca esses ovos, que aparentemente ficam em modo de ataque, e aí você se fode, simplesmente. E aí o Joey consegue ganhar a carta que eu acho que é inútil, que é a Rainha Inseto. Que é tão inútil que ele só usa uma vez, depois já era. No próximo duelo do Yugi, de certa forma, é contra o vilão da série, Merrick Easter. Mas na verdade, e não é, porque o Yugi ele vai enfrentar o Strings, que é um mímico, digamos assim, que está perambulando pela sede das batalhas, e descobrimos que ele é um servo do Merrick, e está sendo controlado, realmente, não é que ele está a serviço do Merrick, não, o Merrick está controlando a mente dele, e está duelando através do corpo dele, e é um dos melhores duelos da Cidade das Batalhas, pois o Strings, ele tem em posse dele uma carta de deus egípcio, que é o Slifer, o dragão do céu. Osíris para os íntimos. Sim, na versão japonesa Osiris, que aí eu fiquei em dúvida qual que eu prefiro, mas eu gosto de Slifer, mas Osiris como... Eu prefiro Slifer. Osiris é um nome de uma divindade egípcia, né? Eu acho legal, mas beleza. Vou ficar com Slifer, mas Osiris eu não acho ruim, não. Temos o duelo do Yugi com os Strings, e que, de primeiro momento, se demonstra ser um desafio tanto para o Yugi. Não só pela carta de deus egípcio, mas a estratégia do Merrick nesse duelo é muito boa. No começo, o Yugi acha estranho. Ele fala que o Merrick, controlando o Sprints, tá jogando muito mal, né?
Tanto que ele faz uma jogada previsível, né? E o Yugi simplesmente destrói ele. Verdade. Caso o Merrick faz uma fusão, quando ele vai atacar, o Yugi tinha uma carta virada, que era desfusão, olha lá, que espertinho. E aí desfunde as criaturas, e aí as criaturas do Yugi destraçam o monstro e os pontos de vida do Merrick. E aí ele fala, ó, tá muito ruim, falta muito ainda pra chegar no meu nível. E aí que finalmente o plano se revela e o Strings usa o Slifer, o dragão do céu, que, embora a gente já tinha sido apresentado ao Obelisco anteriormente, né, no duelo simulado que o Kaiba fez, o Slifer é apresentado com uma habilidade diferente. Vamos depois entrar mais no mérito da habilidade de cada deus egípcio, mas vamos focar aqui primeiro no Slifer. O Slifer, o poder de ataque e defesa dele é definido pela quantidade de cartas que o jogador tem em sua mão, vezes 1000. Ou seja, se você tiver 3 cartas na mão, o Slifer vai ter 3.000 de ataque e 3.000 de defesa. Fora essa habilidade, ele tem a habilidade da segunda boca, que toda vez que um monstro é invocado em campo, ele causa 2.000 de dano na defesa do monstro. Defesa ou ataque, Fernando? Só pra eu... acho que é em ambos. Tanto que o Buster Blade perde um pouco do seu poder. Ah, tá. Então você ataca, então defesa. É que no jogo oficial, as regras oficiais é na defesa, e se zera, o monstro é destruído, né? No anime funciona um pouco diferente, por isso que eu tô com um pouco de dúvida. Mas beleza, no ataque do monstro. Deixa eu só explicar como é que funciona a estratégia do Merrick, tá? O Merrick, ele invocou uma fábrica de invocação de lodo, é tipo isso, né? A cada rodada, a cada turno que passa, ele invoca mais um símbolo do lodo. Quando forma 3, ele invoca o Slifer. E pra, juntar totalmente a estratégia dele, ele invocou o símbolo de plasma lá, o monstro que é feito de plasma, e depois ativou uma carta, eu não vou lembrar o nome da carta, tá? Mas é o seguinte, deixa praticamente o plasma invencível, ele não é destruído, o plasma. Certo? O plasma revivido. É o plasma revivido. Sempre que o monstro ataca o plasma, ele volta, ele se reconstitui. E aí, o Slifer, como tem a questão das cartas na mão, né? Quanto mais cartas, mais poderoso, o Merrick utiliza a carta infinita. Ou seja, ele pode ter quantas cartas ele quiser na mão, porque normalmente um duelista só pode ter 6 quando encerra a sua jogada. Então, o Slifer vai ficar cada vez mais forte. Então, basicamente isso. Se o Yugi invocar uma criatura com com menos de 2.000, tanto de ataque quanto de defesa, dependendo da posição que ele colocar ali, vai ser destruído pelo Slifer. E se porventura ele atacar o Slifer, o plasma vai proteger o Slifer. Então é uma estratégia que virtualmente, pelo menos naquelas condições, era praticamente impossível de derrotar. Então basicamente o Yugi se vê numa sinuca de bico e fala: fodeu, acho que nem a minha capacidade protagonistal me tira dessa. Mas ele não contava com o apoio moral do Kaiba. O Seto Kaiba aparece. E o Kaiba, cara, isso não dá pra negar, é um cara muito inteligente. E ele meio que já tem uma ideia de como derrotar o Slifer. E aí ele fala pro Yugi, que Yugi, você vai deixar esse cara derrotar. O Yugi começa a dar uma pensada ali, que acho que o Kaiba passou algum pensamento pra ele, assim, nesse meio tempo. E aí o Yugi, já sei como derrotar o Slifer, né? E aí o que o Yugi faz? O Yugi faz uma estratégia muito interessante. Claro que ele tenta atacar o Slifer antes, só que os ataques não dão em nada, né? Ele até usa o cilindro mágico para refletir o ataque do Slifer. Lembrando, gente, que os deuses egípcios, eles são imunes à carta armadilha, que afeta ele diretamente, né? E carta mágica só funciona por uma rodada neles. Exato. Então, basicamente, o que acontece? O Yugi utiliza uma carta que é o controle cerebral, né? E o Merrick fala: cara, você quer controlar meu Slifer? Se liga, você não vai conseguir. Aí o Yugi fala: e quem disse que eu quero controlar o Slifer? Eu quero controlar... Na verdade, tem até uma coisa engraçada, que o Yugi antes ataca o plasma revivido com o Buster Blader. Sim. Eu não entendi por que ele fez isso, só um comentário. Porque a estratégia dele não precisava disso. Mas enfim... Aí o Yugi utiliza essa carta para controlar o plasma revivido. E não se esqueçam que esse plasma
toda vez que ele for atacado, ele se reconstitui novamente. Aí o Yugi, beleza, coloca o plasma no campo dele, e como um novo monstro apareceu, o Slifer é obrigado a atacar. Quem não sabe, a habilidade dele, da segunda boca, é obrigatório. É automático, ele não automático, invocou uma criatura, tem que atacar. Só que aí o Merrick fez uma estratégia com as cartas que toda vez que o plasma se reconstitui, ele saca 3 cartas, né? Resultado. Toda vez que o Slifer destruía o plasma voltava. E o Merrick tinha que sacar 3 cartas. E como o Merrick fala, a minha criatura, eu vou sacar cada vez mais cartas e minha criatura vai ficar cada vez mais poderosa. Mas isso não importa porque eu caí numa cilada. Não tem saída. E aí ele fica sem cartas. Resultado, o Merrick perde. E, gente, é uma cena muito bonita, por causa que quando ele perde, o Slifer começa a meio que derreter, né? Tipo, nossa, eu fui derrotado, e cai no chão de uma maneira muito legal, cara. E sem falar que, se eu não me engano, acho que é o primeiro duelo que é vencido por Overdeck, né? E é usada uma estratégia de loop, né? Um loop infinito que o Yugi cria que não tem mais o que a pessoa fazer. Na boa, era uma coisa, tipo assim, não que seja uma coisa, tipo assim, que eu queira mesmo menosprezar o Yugi, mas não era uma estratégia tão difícil, né? Precisa ver se você tinha um recurso pra fazer, porque muitas vezes você não tem recurso pra bolar a estratégia, né? No caso ele tinha os recursos necessários pra montar essa estratégia. Porque quem se matou foi o Merrick. Porque se o Merrick não tivesse com aquela carta que tem que ficar sacando 3 cartas... já ferrou pro Yugi. Porque assim, aqui eu acho que é um pouco de roteiro, porque pensa comigo, cara, você é o líder dos Harry Hunters, então há de se imaginar que você tem muita carta foda, né? Uhum. Se você tá com essa habilidade, se você tá com esse negócio de toda vez que o plasma revive, você saca mais cartas, você não vai colocar nenhuma carta pra se proteger, nada, vai ficar só com cartas na mão? Estranho. Apesar que eu acho que a ideia do roteiro é que assim, o Yugi tinha que derrotar o servo do Merrick para conseguir o Slifer, que daí o legal melhor parte, pessoal, desse duelo é que o Yugi tem agora a sua carta de deus egípcio. Então temos o Kaiba com o obelisco, o Yugi agora tem o Slifer e o Merrick tem o dragão alado de Ra. Mas como ele tinha que ganhar para ter o Slifer, eles colocaram uma forma, os deuses egípcios são tipo o ápice de poder desse arco. Como derrotá-lo para não perder a imponência deles? Ele é tão forte que você não conseguiu derrotá-lo, você fez ele se autodestruir. Talvez a ideia tenha sido essa. Não, mas a ideia foi essa, eu tô falando que assim, dá a impressão que o Merrick não é tão habilidoso. Não apenas não habilidoso, mas ou ele não era habilidoso, ele não tinha carta nenhuma para contra-atacar, cara. E ele é o líder dos Harry Hunter. Ele tinha que ter, numa situação dessa, até nos jogos atuais, mano, era só você ter uma carta que anulava a magia. Acabou o controle cerebral. Apesar que depois, mais pra frente, a gente vai falar da versão Super Saiyajin do Merrick, mas ele é melhor duelista que essa versão do Merrick, né? Não, tanto sim, que a própria Ishizu falava, né? Ele brinca muito e isso acaba prejudicando. A Ishizu até mesmo já derrotou esse Merrick aí algumas vezes, a irmã dele, e é um novo Merrick, aí já era outra coisa. Ele até fala, mano, e é uma coisa que eu acho legal, porque assim, a dublagem colocou um cara com uma voz muito, muito forte, digamos assim, grave, né? Só que isso acabou, fazendo com que o Merrick tivesse uma presença mais imponente, eu achei. Sim. Então, é muito interessante. Depois disso, o Merrick fala, filha da mãe? Então, tá, vou atrás dos seus amigos, porque vilão que se preza tem que ir atrás dos amigos. Não, mas aí ele precisava deles pra estratégia. Não, sim, mas aí temos o Yugi, o Kaiba, né? Já fala, agora o Yugi tem Slifer, fechou. Agora que eu vou ganhar minha segunda carta de deus egípcio. Ele vai duelar vai desafiar o Yugi, e pelas regras do torneio da Batalha da Cidade, você não pode recusar, se eu não me engano, né? Quando é um desafio. Só que o Yugi se recusa e fala porque ele tem que ir atrás dos amigos dele, como é que tá atrás, e o Kaiba faz um acordo. Beleza, vou te ajudar. E quando a gente resolver essa questão, você vai duelar comigo, que daí eu vou ganhar e vou pegar o Slifer pra mim. E o Yugi falou, fechou, vamos nessa. E daí tem o Yugi e o Kaiba se unem pra ir atrás dos amigos, e enquanto isso, temos o duelo do Joey contra o Mako Tsunami. Mako Tsunami, que, aliás, é um duelista que tem a voz do Seiya de Pegasus. Sim, o dublador dele é o Hermes Baroli mesmo. Né? Esse duelo é bem
É bem fraquinho, vamos lá, né? É bem fraquinho. Foi um duelo profundo, de certa forma. Nossa, meu Deus. E aqui o Mako não usa aquelas roubalheiras dele, né? Putz. Aquela habilidade, tipo, eu tenho um mar todo pra mim, coloco criaturas marinhas e você não pode atacar as minhas criaturas marinhas. Só que elas ficam ocultas, né? Ainda mantém aquele esqueminha lá que o Joey não sabe que carta que ele colocou, né? No ar. Exato. Se bem que aqui ele tem um pouquinho, né? Depois ele joga a Umi, né? Tem. E aí tá tudo úmido e... Daí ele usa uma barreira, uma técnica lá de barreira lá. Assim, o Mako ele evoluiu como duelista em relação àquele primeiro duelo lá, apesar que os primeiros duelos da primeira temporada eram bem simples, né? Aqui eles são um pouco mais refinados por causa das novas regras. Tem uma cena muito legal nesse duelo, que aí o Mako, como ele não tem mais o oceano, então ele tem que criar o oceano. E ele usa a carta mágica de campo Umi. Quem não conhece, todo mundo que tá ouvindo um podcast de Yu-Gi-Oh! Deve conhecer, mas carta campo é uma carta que, quando você coloca, ela meio que altera o campo, então ela pode dar alguma habilidade, como por exemplo na vantagem, né, de campo, né? Vantagem de campo. Na Cidade das Batalhas não, no Reino dos Duelistas, lembra lá aquela vantagem de campo, campo modificado? É como se fosse a carta campo, tá? Uhum. E aí ele usa a Umi, que é uma carta que vai criar basicamente um oceano, e se não me engano dá 200, né, de ataque para as basicamente geralmente é isso. Umas coisas desse tipo. Mas é uma coisa engraçada que quando ele joga essa carta assim, tipo, espirra água pra tudo quanto é canto. Ou é nessa cena ou em outra, mas enfim. Aí toda essa água esguicha na cara do Joey, só que é holograma, né? E aí o Joey começa, tipo como se estivesse se afogando, tá ligado? Aí o Mako olha e fala, eu acho que esse é o oponente mais dramático que eu já enfrentei. Não, é porque o Joey, como eles estão duelando no meio do show lá do Mako, lá, aquático lá, o Joey se empolga, mano, começa a tentar se apresentar, mostrar os seus dotes artísticos ali, e, nossa, gera uma cena... aliás, o Joey, o Mako encontrou o Joey porque o Mako estava ajudando uma baleia, eles estavam no parque aquático, aí o Mako estava ajudando uma baleia a se apresentar, e aí encontrou o Joey e os dois falaram, bom, vamos duelar. Porque o Mako tá no campeonato também, né? Ele só parou ali pra ajudar, mas ele tá no campeonato também. E ele tem uma queda por animais marinhos. Nossa, já pensou se ele é o Deep do The Boys? Nossa, meu Deus, Rapaz, meu Deus, não! Meu Deus, hein? E apesar que uma curiosidade que a carta mais rara dele, segundo ele, é o Pescador Lendário, né? Mas aquela baleia fortaleza lá é bem mais poderosa. Em poder, literalmente, porque Sim. de resto... Mas talvez, como eles falam, uma carta mais rara, né? Não necessariamente o poder de ataque tá atrelado à raridade, né? Mas daí o Joey ganha o Pescador Lendário. Lá que até uma cena bacana lá, que ele é a carta do pai dele. Gente, essa carta... o Mako foi muito vacilão em perder ela, porque ela é muito poderosa. É um monstro que o poder, eu acho que é de 1850, né? Isso. E tem a incrível habilidade de ser imune à carta mágica. Mano, é muito bom essa carta. Mas na verdade é tipo, ele sente mais por causa que ela tem uma questão afetiva que ele tem com essa carta, né? Tanto... Tudo bem, cara, mas dizer que aquela é a carta rara que vai ser entregue no duelo, pelo amor de Deus, você não tem mais nada aí, Mako? Dá a baleia fortaleza que seria melhor, que é monstro ritual. Cara, sabia que o Mako, ele usa uma carta que, nos meus tempos de cartinha, né, que eu conseguia lá, as cartinhas, eu lembro dessa criatura que hoje eu tenho ela nas cartas originais, que acho que é a besta anfíbia. Que tem 2.400, né? 2.400, se não me engano, é só um sacrifício. Dá ela, cara. Ele usa no duelo, por sinal, né? Verdade. Ele usa, tipo... Cara, na boa, assim, não, vamos ser sinceros. Eu acho que a Baleia Fortaleza não devia nem estar no bagulho, porque era uma carta ritual, e as cartas rituais, se você não tiver uma boa estratégia, elas são um peso na sua mão. Inclusive, se não tiver carta de ritual, não adianta nada. Exato. Então, tipo, não é como se você pudesse simplesmente invocar de maneira simples. Então, na boa, o que deveria dar o Pescador Lendário e a Besta Anfíbia. Na boa. Então, essa carta que o Joey ganha, enfim. E daí, depois desse duelo, não vamos alongar muito nesse duelo, gente, porque não é um duelo nada demais assim. E o foco, paralelamente ao duelo, tá a questão de urgência do Yugi tentando chegar vai ser aos amigos deles.
mas o próximo duelo é muito bom. Obelisco, o Atormentador! Que seu infinito poder me conceda a vitória! É o fim, Yugi! O Merrick é um ótimo perdedor, né? Então, ele simplesmente viu que perdeu e foi para casa. Ou ele ameaçou fazer alguma coisa com os amigos do Yugi e fez. A partir daí, agora, o Merrick meio que ameaça os amigos do Yugi e o Yugi precisa ir atrás dele. O Yugi e o Kaiba estão a caminho para ver se os amigos do Yugi estão tranquilos. O Kaiba tenta interceptar o sinal do disco de duelo do Joey, né? Tecnologias, estamos aí. E Kaiba Corp, mano. Kaiba Corp, é o futuro. Quem sabe existe talvez um dia exista o Fernando Corp. Meu Deus. Aí, ok. Só que no meio do caminho, eles acabam esbarrando com 2 Harry Hunters, né? Se eu não me engano, no começo eles não falam os nomes deles. E aí, os caras estão em 2. E o Yugi é apenas 1. E aí o Yugi, vou ter que enfrentar os 2. Mas aí os Harry Hunter falam, não, vamos fazer um duelo de dupla. A partir daqui, eles já começam a introduzir o duelo de dupla, que é muito interessante, né? O conceito. E ele já tinha apresentado com os irmãos Paradox, né, na primeira temporada, mas era uma coisa bem atípico mesmo. Não era bem... beleza. Mas aqui é feito de uma maneira mais dinâmica. Vamos lá. Sim, mais interessante, verdade. Aí o Kaiba se junta ao Yugi para enfrentar esses 2. E aí tem umas das jogadas mais fodas de todo o anime. Todo o anime, gente. Ok, o Kaiba, eu acho que ele fez alguma macumba, não sei. Mas ele sai, olha a mão do cara. Ele primeiro usa o pote de ganância. Aí ele saca mais 2 cartas. Aí ele invoca o Senhor dos Dragões, que tem a habilidade de proteger os dragões, não de magia de campo, né, ou armadilha de campo, de cartas que sejam específicas para dragões, não pode usar. Aí o Kaiba utiliza não uma, mas 2 cartas da flauta invocando o dragão, cara. Cada uma delas tem o seguinte efeito: quando combinadas com o Senhor dos Dragões, você pode invocar 2 dragões da sua mão. O Kaiba tinha 4 dragões na mão, então ele invocou 3 dragões brancos de olhos azuis e o Zanryu, né? E é isso. Mas a conta bate, mano, pra ele invocar tudo isso aí? Sim, porque ele usou o pote da ganância. Tá, beleza, ele começa com 5 cartas na mão. 5 ou 6, que naquela época... 5 ou 6. É porque se ele for primeiro, se ele for segundo... Naquela época acho que ainda não tinha essa questão da regra, porque veio depois. Esse negócio de 6 cartas. Entendi. Vamos supor que seja 5, vai. Depois a gente faz o cálculo com 6. Vamos supor que seja 5. Daí ele usou o pote da ganância, ficou com 4. Comprou 2, ficou com 6. Usou o Mestre dos Dragões, usou 2 flautas de invocar dragão. Teria 3 dragões. Ele começou com 6, com 6 cartas, que daí bate certinho a conta. Exato. Começou com 6. Beleza. E aí, ok. Aí passa pro Harry Hunter, que invoca o monstro e acho que coloca uma carta virada para baixo, mas não interessa, vocês vão entender por quê. Aí passa pro Yugi. Aí o Kaiba, como ele é um cara muito humilde, o Yugi coloca 2 cartas giradas e um Kuribo em modo defesa. Aí ele fala: se isso é o melhor que você tem, eu mal posso esperar para o nosso duelo. Aí passa pro próximo Harry Hunter, que coloca o monstro virado para baixo e outra carta virada também. Beleza, aí volta pro Kaiba. Aí o Kaiba fala: estou prestes a ganhar esse duelo. Aí o Yugi: então vai, caralho. Aí o Kaiba saca quem? Obelisco, o Atormentador, com um poder de ataque de 4.000. Não, o cara fica com uma mão ferrada e ainda tem uma compra ferrada também. Exato. Olha, no anime, o poder do Obelisco é surreal, né? Se você sacrifica 2 monstros, o poder de ataque do Obelisco fica infinito! Infinito, tá ligado? E aí, beleza, ele sacrifica os 3 dragões brancos de olhos azuis, provavelmente para não ver os dragões sofrendo na mão do Obelisco, caso ele fosse sacrificar, porque literalmente, quando o Kaiba invoca o Obelisco, o Obelisco pega o Senhor dos Dragões e o Zanryu e aperta, cara. Você vê até meio que uma feição de dor deles, né?
E aí ele ativa a habilidade especial do Obelisco, que fica com poder infinito. Aqui nós temos um hack do Kaiba, digamos assim, né? Porque aí o Kaiba simplesmente ataca os dois ao mesmo tempo. Tá ligado? Ele ataca os dois, né? Eu não sei, assim, eu não sei se o do... Bom, vamos tentar ser racionais aqui. Talvez o duelo, se um morresse, o outro ia junto. Talvez, Ou mas... talvez, como a habilidade do Obelisco, na verdade, ela funciona, você sacrifica 2 monstros e destrói todos os monstros em campo, talvez eles uniram isso com o poder infinito, talvez. Enfim. Aí o Obelisco... e detalhe, não apenas fica com poder infinito, como também pode destruir todas as cartas do campo do oponente. Então o Obelisco destrói os monstros, aí vai atacar. E aí o cara tinha uma força espelho virado para baixo. E aí ele fala, o Obelisco não vai passar da força espelho. Aí o Obelisco simplesmente caga pra carta, tipo, destrói a força espelho e ataca os dois. Pelo menos visualmente falando, ele ataca os dois e derrota. Assim, 2 jogadas acabou o dano. Derrota. Aí beleza. Estão indo, de repente, o que acontece? O Mokuba é preso por uma corda amarrada num helicóptero. Se pá, deve ser o próprio helicóptero da Kaiba Corp, hein? Não duvido nada. Os caras roubaram. E aí, agora o Kaiba já... Agora é pessoal. Verdade. Agora é pessoal a parada, né? Boa brincadeira. E aí é o seguinte, sabe aqueles dois que perderam? Na verdade, aquilo era um teatro. Eles perderam daquela forma, mas... Agora eles estavam apenas meio que impedindo o Kaiba de se movimentar, pelo que deu a entender, para que o Mokuba fosse sequestrado. Aí, esses caras, pelo menos um deles, o baixinho, né? Tem o Loomis e o Umbra. E o Umbra é o pequenininho, o Loomis é o grande. Aí o Umbra simplesmente... Não, peraí, gente. Nossa, é difícil, eu confundo o nome. Enfim, um deles aparece lá, o baixinho, e fala, Kaiba, se quiser, tipo, rever seu irmão, nos encontre ali. E você, Yugi, vai com eles, senão seus amigos também, se quiser rever, porque eles realmente também sequestraram os amigos do Yugi. Beleza, eles vão pra lá, e quem tá esperando eles? O Loomis e o Umbra. Só que dessa vez, quando eles enfrentaram ele pela primeira vez, eles estavam sem máscara, normais. Agora, eles colocaram uma máscara que cobre metade do rosto. E a roupa de Harry Hunter, os caras estão estilosos agora. Agora eles estão um cara de vilão de livro. E as máscaras parecendo de teatro. Tipo, agora os caras estão estilosos, agora os caras estão legais. Aí começa o duelo, e aí o Kaiba, já derrotei esses caras uma vez, vai ser fácil. Aí os caras já começam a jogando, e aí eles começam a mostrar a estratégia de equipe deles. Então, um tem uma cartas apenas para monstros, o outro, não necessariamente só monstro, né? Mas é focado para monstros. Mas é mais focado em monstro, e o outro em cartas mágicas e armadilhas. Aí eles jogam junto para um dar suporte pro outro, certo? Nessa, o Kaiba não quer jogar em parceria. Então... Kaiba sola. Ele falou, o Kaiba vai sola. Exato. Então, nesse meio tempo, o Kaiba e o Yugi tomam um pau. Porque o Kaiba, infelizmente, não colabora. E aí, para piorar a situação, o Yugi não tá com o Slifer, porque ele ainda acha que é muito perigoso usar ele. O Kaiba tá com o Obelisco, só que aí os Harry Hunter usam uma carta, a máscara de restrição. Na verdade, esses Harry Hunter são cheios de usar carta de máscara, tá? É uma carta armadilha que, uma vez ativada, você não pode sacrificar monstros, entendeu? Então, você só pode invocar eles de forma normal. Até mesmo o monstro que renasce funciona, mas sacrificar para invocar, não pode. Então, você não pode invocar o Slifer nem o Obelisco, embora o Slifer já não tivesse com o Yugi de todo jeito, né? Resultado, só pode usar monstros fracos. Só que a estratégia deles é, tipo, dar uma equilibrada. Então, agora, o Umbra invoca a boneca trapaceira, certo? Criatura bem fofinha, tranquila. E aí, o Loomis invoca uma carta. É outra máscara, eles são tudo baseado em máscara. A máscara dele aumenta os poderes da boneca trapaceira, que passa de 1000... É uma carta até conhecida, todo mundo que já jogou Yu-Gi-Oh! Conhece, tá? O poder dela passou de 1.600 para 2.600, porque a carta mágica em questão aumenta 1000 pontos de ataque. Só que aí tem um porém. Essa carta tem um custo, você paga 1000, acho, de vida a cada turno ou rodada. Eu acho que é 700, se eu não me engano. Não, acho que é outra. E aí, como eles usam muito essas máscaras e tem esses custos, eles usam uma carta mágica de campo
que basicamente... Mágica contínua, desculpa, não é de campo. Que basicamente todo, entre aspas, dano que dá nesses custos dessas cartas se torna 0 para eles. Então eles não precisam pagar nada. Então, nessa, a boneca vai atacar. O Yugi protege o Kaiba. Só que assim o duelo vai indo, o Yugi tá tentando proteger o Kaiba e o Kaiba não tá nem aí. O Kaiba não tá nem aí, literalmente. Cuida da sua vida. Chega num ponto que o Kaiba admite, ele é um cara muito orgulhoso, como a gente muito bem sabe, ele admite, sem o Yugi, ele não vai conseguir derrotar eles juntos. E aí ele começa a salvar o Yugi, né? Nessa, eles também se utilizam de cartas para ajudar um outro. O Yugi, no caso, usa a destruição de cartas. E nessa, as cartas do Kaiba vão para o cemitério, e adivinha quem estava no cemitério? O dragão branco. E o Kaiba, quando vai sacar as novas cartas, saca o monstro que renasce. E invoca novamente o dragão. Invoca novamente não, mas invoca o dragão branco através do monstro que renasce, não sacrificando nada. Simplesmente invocando com invocação especial. Ataca o monstro a boneca trapaceira e dá um grande boom nos pontos de vida do Loomis e do Umbra. Aqui se torna uma coisa interessante. O Kaiba, ele é muito esperto. Então ele começa a ver que, se utilizando desses ataques contra os inimigos, eles começam a duvidar um pouco um do outro, porque quando um monstro é destruído, o companheiro, né, o Loomis e o Umbra, joga a culpa no outro. Tipo, foi destruída? Então foi você o culpado. Foi você o culpado. E detalhe, olha a incompetência dos Harry Hunter. Eles têm microfones, então eles conseguem ouvir um ao outro e mesmo assim cometem esse erro, né? Beleza. A partir daí, o Kaiba tá se sentindo super poderoso com o dragão branco. Só uma coisa importante, no meio do jogo, o Yugi teve um dos seus monstros, um dos seus guerreiros Imas, inutilizado por uma máscara. E essa máscara, tipo, tira 700 pontos do Yugi por rodada, né? Então, assim, se eles não derrotarem nesse meio tempo, e olha que é só 4.000 pontos de vida, né? Eles vão Ou perder. Sacrificar, né? Pra poder se livrar Exato. do monstro, se Só que não ferra. podem por causa da máscara de... É uma boa estratégia dos caras. O Loomis e o Umbra invocam o demônio mascarado. É uma criatura muito interessante, tem um design bem bacana, parece, sei lá, cara, um demônio com... Meio centauro, né? Não sei, mano, é uma coisa bem bizarra, gente. Por favor, depois deem uma olhada, procurem Demônio Mascarado Yu-Gi-Oh! E o Demônio Mascarado tem 3.200, sendo que o Dragão Branco tem 3.000, clássico 3.000. Só que aí o Kaiba fudeu. E o Yugi, ataque Kaiba. Aí o Kaiba, mano, aí eles fazem mó drama, cara. É inacreditável. O Yugi, não, atacar, você tá louco? Mas o meu monstro é mais fraco? Ataque logo, Kaiba, ataque. E aí, tá bom, com certeza você não me daria um mau conselho nessa situação. E aí ataca. E aí o monstro é derrotado. E aí os Harry Hunter, como assim, cara? Tá maluco? Não sabe fazer matemática? 3.200 e 3.000, cara, é o que ganha. Aí deu bug no sistema. O Yugi fala, quando eu joguei a minha carta de destruição de cartas, eu joguei a, tartaruga eletromagnética. E minto, demônio de Gilfer. Que abaixa o poder de ataque do monstro. Que abaixa o poder de ataque e acabou abaixando em 600, se eu não me engano, o poder do demônio mascarado, e assim foi destruído. E assim, o Kaiba já começa a ver que o Loomis e o Umbra, mano, estão começando a duvidar da lealdade um do outro. E começa a jogar provocações. Só que aí, o que acontece? O Loomis fala, mano, eu quase me fudi aqui agora. Então, eu vou apenas depender mais de mim, não vou mais jogar junto com meu parceiro. Aí ele faz uma jogada arriscadíssima. Com certeza ele aprendeu isso com o Joey, né? Ele falou, não, Joey, me passa umas estratégias aí. Faz o seguinte, cara, use cartas que dependem da sorte. Essa é a minha conselho, né? Aí ele usa uma carta chamada o Eleitor. Primeiro ele rouba a mão do companheiro dele, o Umbra, né? E beleza, depois utiliza o Eleitor, que é o quê? Ele pega 3 cartas e coloca como se fosse um jogo assim numa roleta, e aí no centro coloca o Eleitor. E se porventura o Eleitor escolher a carta específica dele, do Loomis no caso, ele vai poder invocar um monstro muito poderoso sem sacrifício. É como se fosse o Joey com aquela questão de azar, né? E aí o que acontece? Aí o roteiro ajudou os vilões agora, pelo amor de Deus, né, gente?
Aí eles invocam o demônio mascarado Desgardius, que é uma criatura muito poderosa, tem 3.300, ainda mais poderoso do que o demônio mascarado. Obviamente, o dragão branco vai pro saco, certo? Ao ser destruído o dragão branco, o Yugi tá quase perdendo por causa da máscara lá de enfraquecimento, lá que vai tirando os pontos de vida dele. Mas aí o Kaiba saca uma carta e fala assim: é uma carta interessante. Ele usa uma certa lógica. A carta de restrição dos Rei Hunters só não deixa que eu sacrifique os meus monstros. Mas e os monstros deles? Será que eu posso sacrificar? Aí ele já olha pro Yugi assim: opa, vamos lá. E aí o Yugi utiliza uma das criaturas também mais poderosas, que era só que interessante. O Yugi nunca mostrou isso, agora explica porque ele pegou esses guerreiros Imas que são tão fracos. Ele tá com os guerreiros na mão, que é nossa, não vou lembrar, Alpha, Gama e Beta, né, os guerreiros Imas. E aí ele joga eles, e ao ter todos eles invocam o Valkyrion, o guerreiro Ima. Usa uma fusão, né? Sem exato, só que uma fusão não usa carta de fusão. É como um monstro montagem, digamos assim. Tem até um nome específico que eu esqueci aqui. Que tem até o Kaiba usa os dragão XYZ, eles se combinam. Exato, tem até uma nomenclatura, se não me engano. E ao invocar, o monstro tem 3.500, o Valkyrion, o guerreiro Ima. Obviamente, o Desgardius perde. Só que o Yugi presta atenção numa coisa. O Loomis e o Umbra não estão preocupados com essa nova invocação. Mas o Kaiba, como ele tá muito afobado, ele quer salvar o irmão que foi sequestrado, ele fala: ataque, Yugi. E aí ele fala: mano, isso pode ser um erro. Mas o Yugi vê, tá muita pressão, não sei o que, ele fala: vou atacar sim. E aí ele destrói o Desgardius. E aí o que acontece? Com o Desgardius destruído, ele deixa uma máscara, chamada Máscara dos Remanescentes. Essa máscara gruda no Valkyrion, o guerreiro Ima. E a habilidade dela é o seguinte: ela passa o controle do monstro do Yugi pro Loomis e pro Umbra. E por isso que eles estavam tão tranquilos. Quando ele faz isso, o Kaiba também já tá um pouco preparado. E ele até fala: só que eu vou precisar da ajuda do Yugi, no caso do Valkyrion. O que o Kaiba faz? Ele usa a carta. Na verdade, eu acho que eu não vou lembrar o nome da carta. É uma carta que eu utilizo muito e no jogo original não é assim. Mas o que acontece? Você pode sacrificar os monstros do seu oponente. Troca de alma. Troca de alma. Você pode sacrificar. Troca de... Tem certeza? Que tem a troca de coração, que você controla o monstro, e tem a troca de alma que você sacrifica os monstros do oponente. Exato, aí tem a troca de alma. Ao fazer isso, o Kaiba sacrificou o Valkyrion, que é constituído de 3 monstros, né? Minto, na verdade, eu acho que eles agora não vou lembrar certinho, mas eu acho que eles se desmontam em 3, né? 3 monstros, em vez de ficar... pra ter 3 sacrifícios, Pra ter 6 Apesar que monstros que se combinam, eles servem como... sacrifício. Agora eu não lembro se foi o Valkyrion ou se eles depois de alguma maneira refizeram ele. Mas enfim, o importante é que o Kaiba conseguiu sacrificar os monstros para invocar Obelisco. Cara, no que invocou Obelisco, o Kaiba já ataca. Aí o Umbra já é enviado para o domínio das trevas, só que ele se salva, né, espertinho. Ele tinha uma... Paraquedas. E aí o Loomis está lá sozinho contra o Yugi, o Kaiba e o Obelisco em campo. Aí ele fala: já era, né? Aí o Merrick, vendo que já acabou, controla o Loomis e explica: muito bem, podem ter derrotado eles, mas não perdem por esperar. É tipo a Rita Repulsa dos Power Rangers. Toda hora perde, toda hora não perdem por esperar a próxima. Obelisco, o Atormentador! Que seu infinito poder me conceda a vitória! É o fim, Yugi! Agora, o próximo duelo, que na minha opinião é um dos duelos mais chatos que tem, porque é muita choradeira. Esse duelo eu não vou me alongar tanto, gente, porque primeiro que é um duelo assim, que ele serve mais de reencontro, e é o Merrick controlando o Joey contra o Yugi. E é um duelo mais pautado na questão da relação deles do que o combate em si, né? De monstros de duelos aí não é o foco, mas a relação deles.
Chato. O Yugi e o Kaiba encontram o grupo deles, porém o Merrick já tinha capturado eles, já estava controlando o Joe e a Teia. E eles armam uma armadilha. Ó, que novidade, mais uma armadilha pro Yugi. Que é o seguinte, vai ter que entrar no duelo com o Joey, no qual eles são presos pelos pés com correntes e atrelados a uma âncora. Quem perder o duelo vai ser puxado, assim, na verdade os dois serão puxados quando um perder o duelo ou quando acabar o tempo do duelo. O duelo tem uma contagem de tempo. Para os dois não serem puxados, um tem que vencer, vai abrir a caixa dele, vai pegar a chave, vai soltar e o outro vai pro mar. E se eles se recusarem a duelar, a Teia está tipo numa cadeira presa e o cara tá com um container lá em cima dela num bagulho de guindaste, que se eles recusarem a isso, eles vão soltar o guindaste em cima da Teia. Então, tipo assim, mano, os caras FDP é pouco, né? Uns caras desses. Tem que admitir que, se tratando de Yugi, isso foi foda. O cara tava ameaçando matar uma garota esmagada por um container. Exato, né, mano? E o outro, se os caras, tipo, se recusassem a duelar ou até perdessem, os caras, tipo, iam ter a perna provavelmente até arrancada. Não, se bem que é desenho, então não ia acontecer. Eles vão ser puxados do mar mesmo. Exato. Eles iam ser puxados e iam morrer afogados. Caraca, velho. É interessante que o Joey tem várias modificações no seu baralho, ou seja, o baralho dele tá com várias cartas raras, que é focado mais para causar dano, né? Ele tá com uma estratégia mais focada em causar dano direto. E, consequentemente, isso, o Yugi, inicialmente, ele fica meio receoso de enfrentar o Joey, mas pela situação ele é obrigado. E aí uma coisa típica, ele muda um pouco. Aquela personalidade, né? O farol dentro do Yugi, dessa vez ele fica de segundo plano. O Yugi, em certo momento do duelo, ele toma a frente, o pequeno Yugi, né, como o Pegasus fala. Pequeno Yugi, então, vamos usar esse termo. O pequeno Yugi, e ele tenta apelar mais para os sentimentos do Joey. E isso, o Joey, querendo ou não, ele tem uma grande força de vontade. Mesmo ele sendo controlado, em alguns momentos ele consegue impor resistências. Há tanto que o Yugi usa vários recursos, dá o Enigma do Milênio para ele, ele pega a questão do Dragão Negro, ele usa o Dragão Negro para tentar ativar as lembranças do Joey, e isso faz o Joey relutar, mas resumindo, no final das contas, o Joey consegue quebrar o domínio que o Merrick tem sobre ele, porém no momento meio crítico, né, no qual tipo, o duelo já vai acabar, e ele consegue libertar o Yugi, mas ele acaba sendo puxado pela âncora para fundo do mar, e né, nesse meio tempo a irmã do Joey chega no local, ajuda ele, salva ele. A Teia também é salva porque os caras conseguem interceptar lá o safado que tava lá no guindaste lá para derrubar o container. E eles conseguem, essa situação ela se resolve, né? Resolvendo essa situação, a gente abre finalmente as cortinas pro próximo como o Fernando falou, que a Cidade das Batalhas ela é dividida por etapas, que é as fases finais. A gente vai conhecer os 8 duelistas que se classificaram para essa fase do torneio. E o Fernando pode falar aí quais são esses 8 finalistas, né, dessa parte final do torneio. Claro que se eu estivesse lá também teria entrado pro final, tá? Ok. Então, por favor, vamos ver quem são os escolhidos. O que está na porta número 1? Ok. Os escolhidos, para surpresa de 0 pessoas, Yugi, Kaiba, Joey. Normal, já sabíamos que ia conseguir. Lembra que eu comentei sobre o Bakura, né? No começo do cast. E o Bakura fez uma aliança com o Merrick para tentar roubar as cartas dos deuses e o Enigma do Milênio, né? E conseguir depois o Bakura ia ter uma vantagem também, que o próprio Merrick tem vários itens do Milênio no sentido de localização, né? E ele mesmo, o Merrick tem a varinha do Milênio, a irmã dele, a Ishizu, tem o colar do Milênio, e o Bakura já tinha o anel do Milênio e o olho do Milênio. Então sim, ele concordou em ajudar o Merrick. O Merrick até fala que vai dar se ele conseguir as cartas de deuses egípcios lá e o Enigma e o segredo do faraó lá, despertar o poder do faraó, ele até dava o item do Milênio dele pro Bakura. Ele falou que nem precisaria mais. Mas aí uma coisa interessante acontece, minha gente. O Bakura, ele não tem tempo de juntar as cartas, né? Porque as cartas mapas, lembra? Para descobrir onde ficam as finais. E aí tem um duelo que eu acho interessante.
Vocês lembram? Acho que a gente chegou a comentar no primeiro casting que o Joey derrotou digamos que os enteados, assim, entre aspas, do Bandit Kit, que era os capangas do Bandit Kit, melhor dizendo. Tinha 2 caras lá que são irrelevantes na questão do nome, mas tinha o carinha de zumbi, que é o Bones. De bom não tinha nada. Então, como é que funciona? O Bones, ele junto com os outros capangas estão no cemitério tentando atrair duelistas, duelar e aí conseguir as cartas deles, né? Chega o Bakura, só que o Bakura, ele está sendo controlado pelo espírito do Anel do Milênio. E esse espírito, ele é muito foda. Ele não tem medo de nada, tá ligado? Ele peita qualquer um. E aí o Bakura encontra o Bones e desafia ele para um duelo. E fala, eu tenho uma carta mapa, e o Bones acho que tinha 5. Só que o tempo estava acabando. Então o Bakura fala, quem conseguir derrotar, né? Quem for derrotado aqui vai perder e não vai para a Cidade das Batalhas, e o outro vai pegar a carta mágica do vencedor. Vai para a fase final, né? Vai pegar as cartas mapas e vai. E aí o Bones, por mais que ele tivesse 5 cartas, ele falou, bom, tá acabando o tempo, e você, como você só tem uma carta mapa, você não deve ser grande coisa, né? Pensou. Aí e o Bakura, o deck dele é focado em criaturas medonhas, zumbis, esse tipo de coisa, né? E, gente, não tem pra ninguém, ele destroça eles, tá ligado? No caso, o Bones, e os amigos dele, tecnicamente, estão na equipe também. E aí ele vai pra final. Então, assim, ele consegue. Eu acho bom comentar a respeito desse duelo, porque eu acho um duelo interessante, né? É um duelo de zumbis versus, sei lá, outros zumbis, né? Verdade. Aí tem uma outra personagem que já apareceu no Yu-Gi Clássico, que aparece um pouquinho também aqui, só que a gente não falou muito dela. Até porque não tem muito destaque nessa primeira parte, né? Que é a nossa a Mai Valentine. E aí nós temos também outra finalista que na verdade, eu vou chamar de a Mascarada. Ela veio com uma... Eu não vou falar por hora, eu vou falar a Mascarada. E aí nós temos também o Odion, que é um servo do Merrick, tá? Só que ele é o braço direito do Merrick, ele não é um capanga. Ele é o braço direito do Merrick. Mas ele, tipo assim, ele se sacrificaria pelo Merrick sem pensar 2 vezes, tá? É realmente coisa de família mesmo, né? Depois a gente entra mais nessa questão. Sim. Tá? Então, beleza. Então, e também temos, não podia faltar, obviamente, né, o último finalista, que é o Merrick Star. Mas o legal que vale a pena a gente ressaltar é que o Merrick, ele não se apresenta como Merrick, né? Ele se apresenta como Namu, como se fosse um duelista normal que estava ali participando do torneio, e o Odion assume digamos assim, o manto de Merrick, né? Ele se apresenta como se fosse o Merrick, o grande vilão ali por trás de tudo. E quem não sabe, o Namu, ele se inspirou no Namor para pegar esse nome. Nossa! Marvel, estamos aí. Nossa! A primeira luta vai ficar entre Yugi e Bakura. Esse duelo em especial, ele é interessante, só que eu acho que ele é um duelo meio burro, um pouquinho, sabe? Por parte do Bakura, gente. Então, ok, começou o duelo. E é um duelo estranho. O Bakura simplesmente invoca várias criaturas e o Yugi destrói todas elas. Só que dá a impressão que o Bakura queria que isso tivesse sido feito. Resultado: depois o Bakura mostra que ele queria invocar uma carta campo, né? Que tinha a incrível habilidade de dar um fantasma que controla monstros do Yugi. E aí a estratégia dele era que quando esses monstros fossem controlados e atacassem o próprio Bakura, o ataque ia voltar contra eles e metade dos pontos de ataque ia para o Bakura. Então ele recuperou esses pontos que ele tinha perdido. E aí a estratégia final dele basicamente é invocar o Tabuleiro do Destino. Que acho que é isso, Tabuleiro do Destino. Ele é inspirado no Tabuleiro Ouija, né? Que, aliás, teve alterações, porque Yugi é aquela velha história, né? Não é pra criança, mas eles jogam pra criança. É o famoso... Tanto que a palavra... Ele tem que soletrar
literalmente cartas que vão dizer a palavra death, morte. Só que aí eles alteraram para final, né? Sim, sim. E basicamente é isso. Resultado, e vale ressaltar que é vitória automática, tá, gente? Se ele conseguir formar a palavra, é vitória automática pro Bakura. Vai dar um final interessante. Resultado, o Yugi invoca o poderoso Slifer, o dragão do céu, e, sinceramente, acabou o duelo ali. O fantasma do caos que o Bakura tinha em campo não pode se infiltrar no Slifer, porque carta mágica não funciona. Então, tipo... Ele derrota o Bakura, tanto que o Bakura é uma coisa interessante. Nesse final, ele tenta... O Merrick meio que fala pro Bakura coagiu o Yugi a perder. Então o... Aprendeu com Kaiba essa estratégia, hein? Chantagem emocional. O Bakura original, ele tá sendo controlado por esse espírito antigo. Então o espírito antigo, ele... tipo, sai momentaneamente do corpo do Bakura, pelo menos do controle do corpo. Aí o Bakura meio que recobra a consciência, falando, nossa, o que tá acontecendo? E ele tinha sido ferido antes, né? E ele tá, tipo, Yugi, o que tá acontecendo? Eu estou ferido, que dor! E aí o Yugi, ele fala, Yugi, você pode até atacar com o Slifer, só que, mano, no mundo de Yu-Gi-Oh!, os deuses egípcios são tão poderosos que se você invoca eles no jogo, o dano se torna físico. Então, pode causar danos reais. Se você ser atacado por um deus egípcio, dependendo da sua situação, você pode se ferrar lindamente. E aí o Yugi não ia atacar, porém, o Bakura, ele se precipitou e falou assim, o Bakura do mal, né, digamos assim, o espírito do anel. Ele fala, não importa o que aconteça, eu não posso permitir que o Bakura se machuque. Ele volta pro corpo e fala, Yugi, me ataca. E aí, nesse ataque, ele desmaia e termina o primeiro duelo. Segundo duelo... Merrick contra Joey, que na verdade seria o Odion, né? Mas o pessoal fica tudo tenso que, caramba, finalmente o vilão... Vamos falar Odion. Falar Odion, né? Os caras ficam assim, finalmente o vilão vai estar, né? Frente a frente contra eles. E o Odion, embora seja por ser o braço direito do Merrick, né? Ele é um deles está bem habilidoso. E tem as cartas raras dele, né? Porque todos os casos do Merrick tem carta rara. E é um duelo bem difícil pro Joey. Tanto que, à medida que o duelo vai passando, ele vai cada vez mais encurralando o Joey, que vai percebendo algumas diferenças no método de duelar do Odion com o Merrick. Porque o Merrick sempre usou de artifícios e o Odion não, ele faz um duelo justo. Ele é apelão, mas ele tá duelando de forma normal. É questionável esse negócio dele ser apelão, viu? Você não acha o deck dele tão forte assim? É um deck que é fácil de você contrapor. É que assim, existem duelos em que você meio que acha que a força do oponente é muito grande. E eu não vi isso aqui. É tipo, sabe, não é fácil, mas também não é difícil. Entendi. E tem uma cena bem legal, né, do decorrer do duelo, que o Joey ele consegue invocar em campo todas as criaturas que ele ganhou no decorrer das batalhas. Exceto a Baleia Fortaleza, que ele não poderia invocar de todo jeito, porque ele não tem a carta. Ele invoca a Rainha Inseto, o Jinzo e o Pescador Lendário. Só que o Merrick, Só que o Odion, ele consegue contrapor isso, invocando uma criatura lá, antiga lá, que ele tinha se preparado no decorrer do duelo. Escorpião gigante. Ele usa esse escorpião e começa a destroçar os monstros do Joe. E o Joe começa a encurralar a tal ponto que ele realmente não tem mais o que fazer. E ele, tá preparado para ser derrotado, só que ele questiona se o Merrick que está ali na frente dele seria realmente o Merrick, né? Porque ele duelou de uma forma justa e o Merrick não tinha feito isso, e ele falou, então você não é o Merrick, você tá enganando a gente. O Odion tá lá pronto a finalizar o Joe, e o Merrick fala telepaticamente com o Odion que os caras estão suspeitando que ele não é o Merrick, que isso é perigoso, e que ele tem que provar para eles que ele é o Merrick, e tem que invocar o dragão alado de Ra. Só que o dragão alado de Ra que o Odion tem é uma cópia. O verdadeiro tá com o Merrick o tempo todo. E o Odion fica meio receioso. Primeiro que ele não sabe se tem poder para controlar o dragão lá de Ra, e tem a questão da carta ser uma carta falsa, que pode ter problemas. E isso não é uma coisa só dos deuses egípcios, né? Mas se você, de alguma maneira, ofende esses deuses, tem represárias. Sim, porque, de certa forma, é como essas cartas de deuses egípcios é como se fosse os deuses egípcios encarnados, de certa forma, né? Então, são divindades mesmo que estão ali apegados àquele jogo.
E o Odion fala assim, beleza, eu sou o Merrick, vou provar, vou invocar o Dragão Alado de Ra, o que o Kaiba é excelente, né, que ele tava querendo analisar as habilidades do Dragão Alado de Ra, porque ele não conhecia até então. E durante a invocação ele sacrifica a besta escorpião, e o Dragão Alado de Ra, temos a primeira habilidade dele revelada, que ele assume o poder de ataque das criaturas que são sacrificadas, né? No caso, se você sacrificar 3 monstros de 2.000 cada, ele vai ter 6.000 de ataque, enfim, essa é a lógica. Ele faz o sacrifício, porém, devido a ele ter feito essa maculado, né, uma carta de deus egípcio, o Ra se revolta, a essência do Ra se revolta e começa a bombardear o campo com relâmpagos, né? E esse relâmpago acaba atingindo o Joey e o Odion. E daí os dois... É cabeça dura, né? Daí eles vão a nocaute, do Yugi falar, não, tem que parar o duelo, tudo mais. O Kaiba, né, como tem muita empatia pelos outros, falar, vai parar nada, vai continuar assim. Eles que se virem ali para resolver o duelo. Eles têm ponto de vida e o duelo não acabou. E se eles não se levantarem, os dois perdem. E beleza. Acabou tudo. Como é um cara muito compreensível. Empatia forte do Kaiba. E nessa questão, o Odion ele não consegue se levantar. E o Joey, devido ao poder da amizade, ele se levanta. E devido a isso, o Joey ganha o duelo. Porém, a derrota do Odion ela tem um impacto muito grande no decorrer da trama a partir deste momento. Porque o Odion ele sempre foi como se fosse um equilíbrio, por incrível que pareça, né? Porque o Merrick é super equilibrado, né? Super normal. Mas ainda assim, ele ainda continha a verdadeira maldade do Merrick. Vamos supor, gente, que assim, ó, não tem o Yugi que tem um espírito que controla o corpo, o Bakura também tem um espírito. Seria a mesma coisa com o Merrick, digamos assim. Só que essa, mas essa, ele não é uma alma que estava na varinha do milênio. Na verdade, seria algo que o próprio se manifestou dentro do próprio Merrick a ponto de se tornar uma persona. É uma outra personalidade muito mais maligna e com muito mais poderosa, digamos assim. E que travava isso o Odion e... Maligna pra caramba. Muito. E o Odion barrava isso. Quando o Odion foi nocauteado pelo Deus Ra, ele fica em coma, entre aspas, e ela se manifesta. E aí temos a versão Yami Merrick, que a gente conhecida popularmente pelos fãs da série como Super Saiyajin. Só uma coisa importante, isso aqui eu vou falar rapidamente. O Merrick, ele faz parte de uma antiga ordem que protege a túmula é foda. A tumba do faraó. Verdade, isso é importante falar. E só que o Merrick sempre se questionou do porquê ele tinha que fazer esse papel. E a família dele, muito tradicional, uma família egípcia, não dava nenhuma liberdade para ele. O Odion foi adotado pela família do Merrick e acabou se tornando um protetor do Merrick. Tudo que acontecia com o Merrick tipo assim, recaía sobre o Odion. O Odion é uma vítima muito foda dessa trama e ele se tornou tão importante pro Merrick que todo mal, toda a maldade do Merrick que se transformou naquela outra personalidade só não aparecia por causa que o Odion era meio que o último laço com o passado assim que impedia que ele se manifestasse, entendeu? Tanto que isso não é mostrado, mas essa personalidade maligna já se manifestou quando o Merrick era criança, adolescente, e ele chegou a matar o pai do Merrick, né? Tipo, de tão, sabe, incapacitar. Mostra assim, mas assim, eles não mostram de forma tão explícita, né? Como no mangá. É melhor eu até reformular. Não chega a mostrar que matou, mas chegou a atacar. E nunca mais a gente viu. Então. Como se tivesse sido enviado pro domínio das trevas, o pai do Exato, uma Merrick. coisa desse nível, tá? E após esse duelo, é a vez do Merrick. Que agora todo mundo já sabe que o Lamu é o Merrick, né? Ele se revelou contra a Mai Valentine. Exato, exata. E por sinal, esse duelo, embora seja um duelo meio simples, ele é legal, mas eu gosto muito por causa da conclusão do duelo em si. Esse duelo, ele não é ruim, mas ele também sofre um pouquinho com os diálogos, né? Porque tem a censura. E tem muita interferência, então, tipo, no que eles estão duelando, aparece pessoa para se jogar no meio do ataque, digamos assim, né? Mas para resumir a história, o Merrick, quando ele tá nesse modo, sabe, maligno, mano, ele duela brincando, ele duela tanto brincando que ele não liga pro oponente, praticamente. E isso, às vezes, pode ser até a ruína dele.
E a Mai, ela tá tipo assim, ela no passado era uma pessoa muito, sabe, triste, sozinha, mas quando encontrou o Yugi e os amigos dele, ela meio que se sentiu parte de uma família e começou a rolar também alguma coisinha ali com o Joey, né? Tá muito, acho que claro isso, né? Sim, concordo. Um romancezinho. Só que o Joey, como ele é meio besta, Meio? quando ele é nocauteado pelo Ra maligno, pelo Ra falso, só que quando ele recobra a consciência, ele chega e fala pra Mai que assim, tipo, ele viu todos os amigos dele lá quando ele tava em coma, menos ela. E isso meio que começa a colocar uma dúvida na cabeça dela se ela realmente é um amigo, né? Uma amiga, no caso, pro Joey. E aí ela fica meio de cara fechada, né? Vai duelar desse jeito e, ok, o Merrick brincando com ela invoca as Amazonas dela. Só que a Mai, ela é uma boa duelista e bem inteligente. Eu ia falar isso, é uma boa duelista mesmo, a Mai. Aí a Mai consegue pegar o dragão lá de Ra, e aí ela tá com seus 3 monstros. Quando o dragão lá de Ra é invocado, na verdade o que se invoca ali é uma esfera dourada. Não é o dragão alado de Ra. Dali a gente descobre que, para se invocar o dragão alado de Ra, o detentor da carta precisa saber egípcio antigo e recitar o que está escrito na carta. Que tem o Pegasus criou essa carta com uma tinta invisível. E aí a Mai, como é letrada em vários idiomas, não sabe fazer isso. Você basicamente precisa, para invocar o dragão alado de Ra, vai ter que recitar o poema antigo de Ra. Que eu não vou saber recitar, gente, nem entendem, tá? Só que o Merrick, ele conhece, obviamente, o egípcio antigo, recita, e aí nós temos uma bela... Ó, que frase interessante. Abertura do ovo da esfera. E aí aparece o dragão alado de Ra. Uma coisa importante que eu gostaria de falar aqui é que a trilha sonora do anime, ela é baseada na versão americana, né? Pelo menos a gente crê que é a versão americana ali. E por causa disso, eu, pelo menos, acho que a trilha sonora fica muito melhor. Sim. Muito melhor. É melhor então, mesmo. É como se tivesse tipo uma puta orquestra quando aparece um deus egípcio. Já na versão japonesa, é uma coisa assim mais, sabe, não tão boa, entendeu? Não tem aquela presença, sabe, de divindade, aquela imponência, né? A trilha sonora é mais simplesinha. Exato, tá? E resultado disso é que, cara, uma vez que o dragão alado de Ra foi invocado, acabou. Ele é uma criatura muito poderosa e soma todas as criaturas que foram usadas para invocá-lo, soma o ataque de todas, né? E mesmo que você... Vamos dizer que você tivesse sacrificado 3 criaturas de 1000 de ataque, ainda assim ele teria 3000 pontos de ataque, que já é bastante, né? E o Merrick, ele invoca poderes do mundo das trevas, é ótimo. Como é que é o nome do mundo lá, Irã? O Reino das Sombras. O Reino das Sombras. E aí, as criaturas que ele invoca meio que se tornam reais mesmo. E ele invoca uma criatura que é tipo umas algemas, assim, com aquele olho egípcio que aparece em toda a relíquia do milênio, e prende a Mai. Nessa, o Merrick fala, agora eu vou te atacar. Sem falar, só fazer um adendo, Fernando, que eles estão num duelo das trevas, tipo o molde do Pegasus, sabe? Que quem perder, vai perder a alma. Isso é importante. Importante dizer que cada duelo, normalmente com o Merrick, tem algum preço diferente. No caso do da Mai, toda vez que o Merrick destrói um monstro, aquele monstro representa uma memória da Mai. Então, por exemplo, destruiu tal personagem, então retirou, por exemplo, o Joey da memória dela. Vai perdendo lembranças. Cada duelo tem um preço diferente, né? Nesse caso, é as lembranças, né? Além de ter o aspecto que o Fernando falou, que vira uma coisa mais física, né? Como se as criaturas estivessem vivas ali. E se um dano de uma criatura, normalmente, já nesse cenário, já é algo perigoso, imagine o ataque de um deus egípcio. Ainda mais um deus egípcio mais poderoso dos 3, que é o dragão alado de Ra. Exato. E aí acontece, né, o famoso heroísmo, né? O Ra vai atacar a Mai de peito aberto, porque ela tá literalmente com os braços presos, assim. E aí, no que isso vai acontecer, quem sobe na arena? O Joey. O Joey sobe para tentar livrar a Mai das algemas, só que ele não consegue. E aí o Ra ataca.
quando o Ra ataca... E nisso, rapidinho, Fer, só fazendo adendo. E tipo, o Joey, como ele vê que não vai conseguir libertar ela, e a Mai fala pra ele fugir, tipo, tudo, deixar ele. E ele fica lá e fala, não, vou ficar aqui. Ele fica na frente dela e vai tomar um ataque com ela. Com ela não, porque ele tava... É como se na posição que ele tava, ele ia se formar de escudo ali, né? Sim, que tipo, ia acabar, né? Podia matar os dois ali, o ataque. Mas aí o que acontece? O Yugi se joga na frente do ataque do Ra. E, mano, o Yugi, que é o faraó, cara, ele desmaia com o ataque do Ra. Desmaia, né? Nessa, o Merrick, tipo, que divertido. E aí E a coisa engraçada, o Merrick viu que o Yugi... se bem que ele precisava do Yugi, de certa forma, né? Porque sim, porque tem que ganhar no duelo o Enigma, coisa senão ali, não né? funciona. Que se o Merrick não ganhar do Yugi, do Enigma do Milênio, em um duelo, ele não vai conseguir acessar o poder, né? Então ele tem que derrotar o Yugi em duelo pra conseguir pegar. E aí o Merrick meio que dá uma lição no Joey, né? Acho que faz alguma coisa com o Joey. Que assim, ele trava o Joey não consegue se mexer, e ele vai falar pra Mai que ela tem que pagar o preço derradeiro por ter perdido. E daí ela é presa no Reino das Sombras lá. Que essa versão muda, né? Do anime, tipo, o Merrick tira ela tá tipo numa ampulheta, e a carta do dragão lá de Ra, tipo, tá contendo a areia, né? E tipo, ele vai lá e fala assim, que eu pegar minha carta de volta, essa areia vai começar a cobri-la até o ponto que vai, tipo, transformar ela numa casca vazia, vai drenar tudo, a energia vital, memórias dela. No mangá é diferente, ela tá nessa mesma ampulheta, mesma situação, só que na areia é aqueles percevejos ou besouros, não sei como, daqueles bichinhos lá que aparecem até no fim da múmia. Isso, perfeito, da múmia, exatamente, essas criaturinhas aí. E tipo, ele tira... esses bichinhos começam, tipo, devorar a Mai, cobrir o corpo dela. No anime eles amenizaram isso. Esse eu acho que seria um pouco demais. Pesado, mas... né? Obelisco, o Atormentador! Que seu infinito poder me conceda a vitória! É o fim, Yugi! O próximo duelo é o Kaiba contra a Ishizo, que... né, não tem segredo nenhum, né? Só você olhar pra ela sabe que é X. Com a máscara dela não disfarça nada. Desculpa fazer esse comentário, mas digamos que se você olhar bem pra Shizu, não ela assim, tipo, normal, mas mascarada, você vai olhar certos atributos e você fala, é ela. É ela, não pode ser outra pessoa. Ó, o comentário mais escroto, hein? Tem certas características que você... Nossa, não adianta você se esconder atrás dessa máscara. E o interessante desse duelo é que, novamente, o Kaiba se vê frente a frente com o usuário da Relíquia do Milênio. E nós já sabemos, né, no primeiro arco contra o Pegasus, que deu ruim pra ele. E dessa vez, e além de ser uma ótima duelista, o poder da Relíquia do Milênio dela dá mais vantagem ainda pro Kaiba, porque ela consegue prever o futuro. Só isso, tipo, já sabe tudo que ele vai fazer e já tem uma contramedida perfeita, preparada. Eu diria que a habilidade dela é até mais apelona, de certa forma, que do Pegasus. Nessa questão pra duelo, né? É que assim, se o Pegasus consegue roubar a alma, eu já acho que o dele é mais foda ainda. Por mais que ela possa ver o futuro. Mas tudo bem, ela ia ficar milionária se ela jogasse na Mega Sena, né? Verdade. Talvez seja por isso que ela seja rica, né? Ela deve ter ganhado muito dinheiro, ganhando todos os sorteios que existem. Meu amigo, eu tava com, sei lá, eu ia pegar logo da virada, tá ligado? 3 anos consecutivos da virada, acabou, você não trabalha nunca mais na sua vida. Esse é o plano. Onde eu acho essas relíquias? Agora entendi porque o Bakura quer, olha, ele quer ficar milionário. Justo. E o duelo todo, o Yugi tenta avisar o Kaiba que pra ele não subestimar a X, a relíquia dela, mas o Kaiba fala, não, isso é conto de fadas, besteira. Eu vi, minha alma foi sugada, eu vi já coisas absurdas acontecerem aqui, mas não, isso aí é tudo misticismo, não existe. E o Kaiba, ignorando todos esses avisos, tenta duelar, aparentemente ele acha que tá tendo vantagem, mas é tudo um plano da Ishizo que monta uma estratégia que ferra o Kaiba totalmente, né, Fernando? Que seria a estratégia de ferrar o deck dela e do Kaiba, mais o dela inicialmente, e depois trocar o cemitério pelo baralho. Sim, gente, não, esse duelo tem que ser explicado de uma maneira bem clara, porque assim, o Kaiba, ele tem cartas assim que são muito roubadas, tá? Muito roubadas. Ele tem o canhão acho que é canhão de vírus,
alguma coisa assim, que destrói, acho que 10 cartas mágicas da Ishizu. Nossa, é uma coisa muito absurda. E aí o Kaiba começa a destruir o baralho da Ishizu. A Ishizu depois, o que ela faz? Ela já sabia que isso ia acontecer por causa dos poderes da relíquia e já estava com um plano pronto para usar uma carta que pegava todas as cartas que foram enviadas para o cemitério e agora aquelas cartas seriam um novo baralho. E as cartas que estavam no baralho antes disso é jogada no cemitério. Ou seja, o Kaiba tinha pouquíssimas cartas no cemitério e nesse meio tempo o Kaiba jogou praticamente todas as cartas da Ishizu no cemitério. E quando houve a troca, a Ishizu recuperou todas elas e o Kaiba ficou na merda. O Kaiba, pra ser mais preciso, eu acho que ele tinha só 3 cartas no baralho, que só tinha 3 cartas no cemitério. Eu acho que era mais, mas mesmo assim era, sei lá, 5, sei lá. Porque tanto que ele precisa de 3 lances pra conseguir montar a estratégia dele pra ele tentar invocar o obelisco, né? Que é o único recurso dele, que o obelisco tava na mão dele, né? O recurso. E nesse duelo, aí me acontece o seguinte, o Kaiba, isso já tinha sido... Na verdade, esse é um ponto que a gente nem comentou, né? Quando a Ishizu chama o Kaiba pra falar sobre criar o torneio e atrair os Headhunters, a Ishizu mostra uma tábua de pedra em que o Kaiba tá duelando contra o faraó, que no caso é o Yugi. Só que o Kaiba é muito descrente, ele não acredita em nada disso. Mas ele, acreditando ou não, ele tem algum tipo de vínculo com o passado egípcio, né? E com a relíquia do milênio do Merrick, que era a relíquia dele que ele tinha naquela vida. Que era dele. O antepassado do Kaiba era detentor da varinha do milênio. Então, o que acontece? Quando o Kaiba ele vê uma oportunidade e consegue invocar o obelisco, né, para o campo. E aí ele fala, ganhei, acabou o duelo. Mas a Ishizu continua assim, sabe, irredutível, ela nem esboça a reação. E o Kaiba não, por mais que fosse óbvio, o Kaiba não acha estranho. Ele fala, quero ganhar e acabou, é o que eu vou fazer. Só que aí, a varinha do milênio do Merrick começa a reagir com o Kaiba. O Kaiba meio que sente um pressentimento, né? E fala, cara, eu sinto que eu não devo usar o obelisco para derrotar a Ishizu, e sim o dragão branco. Por quê? Porque a Ishizu fez um truque. O Kaiba usou a carta troca de alma para invocar o obelisco, ou seja, sacrificou os monstros da Ishizu para isso. Só que a Ishizu meio que infectou um monstro dela com uma carta lá que ia destruir o obelisco. Ia acabar com o Kaiba quando o Kaiba atacasse. Só que a relíquia do Merrick, ao reagir com o Kaiba, fez com que ele sacrificasse o obelisco que estava infectado e invocasse o as dele, né, o dragão branco de olhos azuis, fazendo assim, derrotando a Ishizu, né? E por incrível que pareça, a Ishizu se sente muito feliz por isso ter acontecido, porque por ela dominar o colar do milênio, ela acha que está tudo decidido, que o destino não pode ser alterado, né? Só que ao Kaiba quebrar o destino que tinha sido escrito pelo colar do milênio, ela vê que, na verdade, o destino pode ser alterado. E isso renova as esperanças dela para eles conseguirem derrotar o Merrick, né? A gente termina pelo menos essa primeira etapa das finais da Cidade das Batalhas, tá? Mas tem ainda um último duelo extraoficial, que é o Merrick contra o Bakura. Exato. Que é um duelo interessante. Duelo bom. Que até o Bakura tá tendo ajuda da versão boa, entre aspas, do Merrick, vamos dizer assim. Porque assim, agora vamos ter que dar um contexto aqui. O Merrick, quando o Odion foi derrotado, a parte maligna do Merrick despertou. Só que isso não significa que o Merrick real mesmo, a personalidade principal, tenha simplesmente sumido. Ela foi meio que banida, certo? Então o que acontece? O Merrick maligno, ele ainda precisa acabar com o Odion, né? Porque, querendo ou não, o Odion pode acordar e isso pode dar problemas para a versão maligna, né? Porque o outro Merrick, entre aspas, bondoso, que ele é até um carinha bom no fim das contas, né? Ele pode tentar reaver o corpo. Então o que acontece? Ele tenta atacar o Odion, que está em coma, depois do ataque do dragão ao lado de Rafalso. Só que ele é interceptado pelo Bakura e o espírito do Merrick, né? O espírito que tinha sido banido do corpo. Tanto que quando eles vão duelar,
Nossa, falei que nem um gaúcho agora, duelar. O que acontece? O espírito do Merrick fica do lado do Bakura. E eles vão começar um duelo para decidir quem vai ficar com a varinha do milênio, o corpo dele, entre outras coisas, né? E o duelo começa. Esse duelo é interessante porque, como ambos são, assim, digamos, duelistas malignos, né? Eles têm criaturas bem sombrias. Mas, o resumo da ópera: o Merrick, o maligno, né? Ele prepara uma estratégia para que o Bakura, né? Junto com a ajuda do outro Merrick, pegue o dragão alado de Ra. Ele meio que falar rapidinho, Fernando, que eles também estão num duelo das trevas, tá? Os dois. Exato. Que quem perder vai ter a sua alma banida, né? Pro reino das sombras. Na verdade, esse duelo funciona assim. Os seus pontos de vida são atrelados à sua alma. E conforme você vai perdendo pontos de vida, a sua alma meio que vai sumindo, né? Perfeito, isso mesmo. E eles ficam meio que, sei lá, o braço some. Espero que seja só o braço, né? E o resultado é o seguinte. Nesse duelo, o Merrick, vamos separar aqui, porque toda vai ficar Merrick pra cá. Vamos falar Merrick bem, Merrick mal? Para deixar assim mais claro. Você vai falar Merrick de qualquer jeito, toda hora. Mas pelo menos eu vou dar um ênfase melhor, né? Tipo, beleza. Então, o Bakura junto com o Merrick bem, eles começam a tentar arquitetar um plano, mas na verdade o outro Merrick já estava preparado, o Merrick maligno, que era eles vão tentar roubar o dragão ao lado de Ra, certo? Só que o que acontece, né? Quando eles invocam as 3 criaturas para sacrificar, o Merrick maligno, o que ele faz? Usa uma carta para zerar os pontos de ataque do sacrifício para invocar o Ra. Essa estratégia é muito boa, mano. Porque você não tá afetando o deus egípcio diretamente, mas você tá afetando ele por causa da habilidade. Ou seja, ele sabia que eles iam tentar alguma coisa, né? Desse tipo. Por incrível que pareça, não sei como, mas ele sabia. E nisso, quando eles invocam o dragão alado de Ra, o dragão alado de Ra tem 0 ponto de ataque. Só que aí vem outro problema. O Merrick, o maligno, ele sabe os segredos do Ra que o Merrick do bem não sabe. Então, mas aí o Bakura fala, esse dragão alado de Ra com poder zerado não me serve de nada. Então ele simplesmente sacrifica o dragão alado de Ra e invoca outra criatura. E aí o Bakura invoca um monstro que renasce e invoca o dragão alado de Ra. Bakura não, o Merrick do mal usa o monstro que renasce. Desculpa, gente. Vou até falar de novo, aí você corta. Beleza. E aí o que acontece, gente? O Merrick, ele usa o dragão alado de Ra, o Merrick maligno, e invoca o dragão alado de Ra, certo? Com o monstro que renasce. Com o monstro que renasce. Que, aliás, depois ele só fica por um turno no campo, né? Se não me engano. Sim, só um turno mesmo. Só que aí esse Merrick conhece os segredos de Ra. Então ele pode transferir os pontos de ataque para Ra e ficar com apenas um ponto. Os pontos de vida para o Ra. E tem também ataque instantâneo, que pode atacar a qualquer momento, mesmo com restrição. Fora que tem o ataque da Fênix, né? Mas ele não usa aí. A Fênix é mais pra frente que ele vai apresentar essa habilidade. Também o ataque da Fênix. Resumo, ele ataca o Bakura com esse poder inacreditável e acaba com o Bakura. E aí o Bakura, ele não é banido, porque, querendo ou não, ele sempre... Ele é tipo Orochimaru. Sempre deixa uma cobra pra trás. É uma boa analogia. Então, como ele já tinha deixado parte da alma dele, né, o Bakura, no Enigma do Milênio do Yugi, ele meio que se refugia lá por um tempo, né? Já o Merrick, ele é banido pro Reino das Trevas, né? O Merrick do bem, né? E o Merrick do mal dá aquela risada diabólica e simplesmente entra no trailer enquanto o pessoal fala, porra, esse cara é foda mesmo. Esse cara é do mal. Obelisco, o atormentador! Que seu infinito poder me conceda a vitória! É o fim, Yugi! Após o duelo do Merrick com o Bakura, o anime ele entra num novo arco, porém ele tá dentro da cidade das batalhas, mas ainda é um novo arco, tá, gente? Que é o do mundo digital, onde tem o vilão Noah. Nós vamos dividir, para não ficar muito extenso esse cast, a gente vai dividir. O próximo cast a gente vai abordar esse arco thriller do Noah, do mundo digital, e consequentemente a gente já continua com a próxima fase da cidade das batalhas, que aí seria as semifinais.
Exato, minha gente. Então, não se esqueçam de ver a parte 3, tá? Não se esqueçam de curtir e seguir a gente, hein, pessoal? Plus Geek Oficial. Isso, e tem que seguir a gente também aqui no Spotify, que é o Plus Geek Podcast. Então, gente, até o próximo cast. Bye, bye. Adiós, kid.